Oi, Jean, tudo bem? Tudo bom, Garufi? Bem você, toca aqui. Super Gêmeos. Ativar. O que a gente tá começando agora? Pedir pro pessoal tirar as ovelhas da sala. Por quê? O Wolf chegou. Chegou o Wolfcast Night. Muito boa noite, turma que tá aqui. Aliás, eu vou até tirar aqui meus óculos. A turma já se inscreveu no nosso canal exclusivo do podcast, certo? Canal próprio, o canal começou agora. Quem não se inscreveu ainda tem que, obrigatório. Obrigatório. E você que está chegando do canal do SST e todas as nossas redes, sejam muito bem-vindos. Muita gente vindo do canal do SST. A galera já cai no nosso vídeo Isca. É um vídeo trap, aquele vídeo que tá no canal do SST. É verdade. Aquele é o vídeo... Por quê? O cara acha que é o podcast ali, mas quando não é, não é. Ele vê até o tempo, ele vê 30 minutos, 40, cara, o que tá acontecendo aqui? Mas não é. É chamando para vir para cá, pro canal, onde você vai se inscrever, só vai ter podcast, empreendedorismo, mercado financeiro, negócio, sucesso. Jornada aí. Jornada das estrelas? Também. Muito bem. Pode ser as estrelas se a pessoa for famosa. É verdade. Cara, bom, hein? Esse trocadilho foi bom. Eu nunca ouvi esse Jornada das Estrelas, né? É podia ser um programa da Globo. Aliás, já deixa o like. Se você não gostar, depois você tira. Fica mais fácil, porque depois esquece no fim. Já deixa. Não gostei. Aí se lembrar, você tira. É melhor do que o contrário. É mesmo. Pensa assim comigo, Jean. Vai que você gosta do que você assistiu e depois você fica com aquele sentimento, você vai dormir, aquele sentimento. Sabe quando você sente um vazio? Você fala assim, Sim. Alguma coisa aconteceu hoje que não foi bom, não foi direito. O quê? Assisti um negócio que eu gostei e não deu like. Não dei o like porque eu esqueci. E aí você já tá na cama, o celular tá desligado, já deixa agora. Se você não gostar, você tira depois. Porque hoje a gente vai falar de robótica. Robótica? É. Por que robótica? Coisas de robôs. Caramba, cara. A robótica, na verdade, é para os bichinhos físicos que andam, né? Briga de robô, né? Briga de robô é bem legal aquilo, né? Tem que ter dinheiro pra porra pra fazer aquele negócio, não tem? Negocinho. Você construir um negócio pra destruir o negócio. Tem que ter dinheiro, né? Fogo e lâmina e tudo mais. Mas você sabe que os robôs, eles servem pra automatizar um monte de coisa no mundo. E uma delas é o mercado financeiro. Uma delas é a bolsa de valores, é a renda variável. Não só a renda variável, tem robô para outras coisas no mercado financeiro. Eu hoje estou aqui com Alexander Barros e Marcos Rosa. Eles são da Cold Trading, sejam bem-vindos, muito obrigado. Você veio com um casaco bonito, combina com o nosso. Só não combina com a garrafa. Você sabia que o seu casaco não combina com a garrafa? Vamos ter que trocar a garrafa. Né? Essa garrafa ela já foi demitida, você sabia disso? Então ela está contando aviso prévio. Ela está no aviso prévio total. Uma garrafa vermelha com todo esse tom de azul com roxo e tudo mais. Pedi pro pessoal deixar um F aí nos comentários, F garrafa aí de respeito. Tipo, buy garrafa, tá? Adeus garrafa. Adeus garrafa. Hip garrafa vermelha. Foi embora a garrafa vermelha, foi demitida a garrafa vermelha. Em breve uma garrafa nova que vai substituir ela, a gente vai sentir muita saudade, não é verdade? É verdade. Esse podcast não será mais o mesmo sem a garrafa. Ô, Alexander, eu quero um pouco saber do background de vocês dois. Eu entendo que vocês dois são sócios. Exatamente. Somos sócios na Cold Trading, empresa especializada em soluções para o mercado financeiro. É muito complicado. Tudo isso que você me explicou, eu não entendi nada. A gente vai detalhar. Vamos voltar. Conhecer essa história, né? E conhecer. Vou começar contigo, Alex. Fala para mim um pouco teu background. Da onde você é? O que você fez quando você era moleque? O que você sonhava fazer da tua vida? Nossa, garoto, aí você foi longe. Mas é assim que funciona esse podcast. A gente começa do começo. Legal, vamos lá. Eu nasci na Zona Sul de São Paulo, né? Estamos aqui pertinho de onde eu morava. Quando era moleque, pensava em ser veterinário. Depois apareceu um negócio chamado informática. Acho que com 11... Que idade você tem, Alex? Eu tenho 41. Tá. 41. Aí apareceu um negócio chamado informática. Eu me apaixonei por um negócio chamado DBase, Clipper, WordStar, os Lotus, né? Só os mais velhos vão saber o que eu estou dizendo aqui. Né? Não sei nem se o Garufi é dessa época e talvez deve lembrar o que é isso. Sim. E aí eu comecei a me apaixonar pela... Só um minutinho. Oi, Caio! Tudo bem? Você quer falar mais alto um pouquinho? Fala mais alto, cara. A gente não estava ouvindo o que você estava falando. Tem um moço aqui que ele tem um headset, turma. Desculpa aí. Gente do chat, coloca assim: Caio fala mais baixo. Tá? Aí você pode colocar assim: fala alto não vai fazer você ficar mais alto. Desculpa aí, Brasil. Tudo bem?
Sabe o que acontece com esse headset? Ele não dá retorno. Então você não sabe o que você está falando alto. Sabia disso? Departamento financeiro, a gente precisa de headsets novos, com retorno. Esse headset ele passou por uma aprovação e foi indicação do senhor Garufo. Foi indicação minha esse headset de Melvis. Um abraço, Caio. Bom trabalho para você. Você está operando essa hora? Não. Cuidado, hein, cara. Essa hora do dia o mercado é só você e os robôs, tá? Diz o João já. Desculpa. Não, ele tava falando, parecia que tava numa feira. Não, aí nasci em São Paulo, zona sul de São Paulo. Que bairro? Próximo ao Capão Redondo, Jardim Dom José. Caramba, pra cá mesmo. Lá no finalzinho da zona sul. Capão Foi criado Redondo. Por lá? Fui, né? Nasci, me criei, morei lá até 2005. 2005. Depois eu mudei pro interior, fui morar um pouquinho no interior. Queria ser veterinário primeiro, depois você viu informática. Quando era moleque era para ser veterinário. Aí depois começou a ver negócio de informática, me apaixonei por informática, fui fazer processamento de dados, depois eu fiz administração com análise de sistemas, depois me especializei em SAP, fiz vários treinamentos de SAP, fiz uma pós também em gestão empresarial com SAP, depois fiz uma pós em direito também. Você foi consultor SAP? Não fui consultor externo, mas eu gerenciava projetos na empresa que eu trabalhava. Então, eu gerenciava projetos sempre na área de recursos humanos, né, com HCM, que é o módulo de recursos humanos. Trabalhei aí 24 anos na área de recursos humanos, sempre na área de informática dentro de recursos humanos. Legal. Aí depois mudei para o interior, fui morar lá em Mogi Guaçu, depois mudei para Campinas, depois mudei para Stuttgart, no sul da Alemanha. Calma. Então, antes de você falar, você chegou já na informática, aí você foi para a Alemanha, porque eu sei que a Alemanha é um ponto onde vocês se conhecem. Então, pausa e eu quero saber de você, Marcos. Que idade você tem? Eu tenho 34 anos. Você é bem mais novo. Você é de São Paulo? Sou do estado de São Paulo, mas sou de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, mais pertinho o microfone. Não tenha medo, não. Ele é meio fálico, mas pode ficar sossegado que ele não sai da base. Ele é só você que mexe nele. Ele não mexe. Meio perigoso. Não, então não puxa mais não. De que cidade você é, Marcos? Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Mogi Guaçu, ao lado de Mogi Mirim. Exatamente. Mogi Guaçu, ele fica ali perto de... Deixa eu tentar lembrar. Depois de Olambra. Então você tem que pegar Bandeirantes, vai pra direita ali Dom Pedro, pega aquela que passa Jaguariúna, Moreira de Jaguariúna, Olambra, vai indo pra lá. E aí, o que você fazia, moleque, o que você queria fazer da tua vida, velho? Então, logo quando pequeno, alguns vizinhos já tinham computador na época e eu já me encantei por tecnologia, por computação na época, né? E comecei a fazer cursos técnicos, depois faculdade e tudo mais. Logo vim trabalhar em Campinas também, com tecnologia. Trabalhei em 2 empresas de Campinas e foi quando a minha esposa também conseguiu uma oportunidade para ir para a Alemanha. E... Que ano que você foi para a Alemanha? Foi em 2016. Então, desde pequeno, você já queria, você já gostava da parte de informática, de TI e tudo mais? Já, sempre gostei muito. Mais programação? No começo, assim, era pra joguinho, era pra desenhar no Paint, né? Porque o que me encantou, pra você ter uma ideia, foi o primeiro computador que um vizinho tinha lá, o Windows 95, eu acho que já tinha um Paint, ele desenhava na tela. Putz, falei, quero ter um negócio desse em casa, né? Quero focar nisso. E desde então, eu comecei a estudar, e aí... comecei a prestar serviços como formatador de computador, né, instalar Windows e tal. Depois fiz cursos técnicos e comecei a entrar nesse mundo da programação. E no seu primeiro trabalho, onde você ganhou grana, foi como programador? Não, foi lá em Mogi Guaçu, numa agência, né, mexendo com CorelDRAW, pra você ter uma ideia. Tá? Trabalhei muito pouco tempo, foi um estágio bem curto. E não estava coincidindo, eu ainda estudava nessa época, estava em colegial, ainda terceiro colegial. Porque é uma coisa mais gráfica. Ele saiu do Paint e foi fazer vetorização. Foi vetorizar no CorelDRAW. E você, qual foi o seu primeiro trabalho na área de TI? Cara, na verdade eu entrei na área de recursos humanos, né, como estagiário de recursos humanos, mas voltado para a parte de sistemas. Então eu implementava já isso em 97. Payroll, folha de pagamento. Exatamente, implementando sistema de folha de pagamento, sistema de ponto, depois sistema integrado, depois folha de pagamento web e depois o SAP, que foi aí onde o negócio realmente deslanchou. Né? Quando veio o E-Social, você já estava fora da área. Eu coordenei o projeto do E-Social antes dele entrar no ar. Né? Era uma dor de cabeça aquilo lá, meu amigo. Você deve ter trabalhado nessa época aí ainda. Graças a Deus eu parei de mexer com isso, fui para a Alemanha e lá eu fiquei livre do E-Social. Aí eu tinha projetos globais lá, não tinha que mexer com E-Social. Que ano você foi para a Alemanha? Eu fui em 2017. Estava previsto ir um pouquinho antes, mas como eu trabalhava numa unidade como gerente de recursos humanos... Por que você foi? Você foi transferido? Eu trabalhava numa empresa multinacional alemã, né? E como questões de carreira, fazia parte do meu desenvolvimento ir para a Alemanha.
E só que eu tinha que cumprir uma missão na área de recursos humanos, como gerente de RH, de ajeitar uma unidade que a gente tinha para conseguir vender ela, né? Que tinha um sócio, e eu tinha que cumprir esse objetivo. É que ele foi cumprido, a gente conseguiu vender essa unidade, eu trabalhava em Indaiatuba. Aí o meu plano de carreira aí para a Alemanha. Eu fui para a Alemanha para trabalhar com projetos globais, né, com SAP também. Indaiatuba, pera. Eu trabalhei em... É que é difícil em Indaiatuba saber qual empresa... Calma, não fala. Eu trabalhei em 4 lá. Nossa. Com SAP. Eu trabalhei na Kenametal, eu trabalhei na Novus, que fazia químicos. É que assim, SAP, para o pessoal entender, é um sistema de gestão para médias e grandes empresas, né? Exatamente. E eles falam que vende para pequena empresa, só se for uma pequena empresa da Alemanha, no padrão alemão. Muito dinheiro. Né? Então, assim, empresas grandes alemãs têm SAP. Então, você pode falar qualquer uma, Siemens, Volkswagen, Grupo Mercedes, Porsche. todas elas acabam tendo SAP. De que área que a empresa trabalhava? A minha empresa ela é metalúrgica, ela fazia peças para veículos, né? MAHLE. MAHLE, eu fiz projetos. A antiga Metal Leve, né? Leve 3 na bolsa aí, para quem conhece. A MAHLE tinha uma unidade em Santo Amaro. Lá no interior. Eles tinham Jaguariúna, eles eram meu vizinhos. Sim, vizinhos ainda tá lá. De esquininha na frente do estádio de futebol. Exatamente. Eu morava no condomínio de casa, que era do lado da MAHLE. Ali eles faziam, era uma unidade de... Eu não lembro a unidade que eles faziam. Parte de... A MAHLE, olha, eu vou deixar um abraço se alguém da MAHLE está assistindo. A MAHLE era um dos meus melhores clientes na consultoria. Eles são extremamente eles são assim corretos, assim, o pessoal faz em ordem, fecha, cumpre, paga em dia, não enche o saco. Planejamento de projetos. Planejamento dos caras é assim, a área de TI top. É absurdo. A MAHLE é uma das empresas mais bem organizadas que eu já prestei consultoria, impressionante. Empresa alemã, meu amigo. Empresa alemã é outro nível, cara. Eles dão aula de engenharia, né? Eu diria, com a experiência que eu tive na Alemanha, que as empresas alemãs no Brasil são mais organizadas do que as próprias matrizes na Alemanha. Mesmo? Experiência própria, posso dizer. Por que você acha isso? Porque aqui no Brasil, a gente segue muita metodologia de planejamento, organização, prazos, tudo que a matriz impõe. Só que quando chega lá na matriz, eles mesmos não respeitam quando eles definem. Então, os projetos não têm a data exata para terminar, sempre são adiados, os go-lives, né, que são as entradas no ar, acabam sendo adiadas, os budgets são estourados, e aqui no Brasil a gente seguia muito ao pé da risca. Budget é budget, planejamento é planejamento. Mas será que era um sentimento de peão? Quem manda é eles. Se eles atrasam, o dinheiro é deles. Aqui não, vamos fazer, porque senão aqui a gente é brasileiro, a gente roda. O medo aquele negócio de fechar matriz, ali. aquele negócio de matriz filial, né? Matriz filial. A matriz pode, a filial não. A filial faz certinho. Era muito organizado. E você foi transferido para lá para um projeto. Para projetos globais na área de recursos humanos. Esses projetos que não entregam, inclusive. Não, eu fiz parte de alguns, mas graças a Deus consegui entregar todos. O pessoal... Acho que eles não gostavam muito porque eu fui com um estilo meio brasileiro, né? Então, quando o cara atrasava alguma coisa, eu saía do meu prédio e ia no prédio do cara cobrar ele pessoalmente, né? Os alemães não estavam muito acostumados com isso. Assim, esse brasileiro é muito pé no saco. Mas um cara maluco. Entregava o cara o cara veio lá da América do Sul fazer maluquice aqui. O cara tá batendo na minha porta procurando projeto. Eu atormentava os indianos, os americanos, os alemães para fazer os projetos saírem no prazo. Você trabalhou com SAP, você sabe que é um desafio. Cronograma é cronograma, tem que respeitar, budget é budget, escopo é escopo, tem que ser respeitado e tem que sair no prazo. Até porque é baratinho a consultoria SAP. 1.300, 1.500 euros uma diária de um bom consultor na Alemanha. Exatamente. Barato, Gil. Caramba, barateco, hein? Você ficou quanto tempo na Alemanha? Fiquei 3 anos. 3 anos. E você, quanto tempo você ficou? 4 anos. Você foi em 2016, você foi em 2017. Um ano antes. Você ficou até 20 e você... Nós voltamos juntos, praticamente. Vocês já voltaram como cold trading? A cold trading nasceu em 2018, quando nós dois estávamos lá. Vamos dar uma pausa aqui agora pra gente... A gente precisa entender um negócio. A gente precisa entender a questão de vocês com o mercado. Como é que foi isso? Começa você, Alex. Eu queria entender antes com o que o Marcos estava trabalhando lá na Alemanha antes da cold trading, tá? O que Você foi por causa da tua Alexander esposa, foi a gente entendeu, mas e o Vamos Marcos? voltar lá no Core and Draw, então, né? Certo. Depois, foi uma experiência muito curta, foi meu primeiro contato com empresa, né? E logo depois eu entrei numa empresa lá em Mogi Guaçu mesmo, chamada NSC, que eu acho que é a única empresa de tecnologia que tem lá, que faz sistemas para os comércios locais e tal. E trabalhei lá uns 3, 4 anos, né? Foi quando eu comecei a minha faculdade de tecnologia, de análise de sistemas. E depois disso, na faculdade já consegui oportunidade em Campinas, trabalhei em 2 empresas em Campinas, uma chamada Arte IT, com consultorias, desenvolvimentos para grandes empresas na área de telecom, e depois uma outra oportunidade eu fui para a CIT,
que também é uma empresa de tecnologia. Lá eu trabalhava com desenvolvimento de aplicativos mobile para bancos e tal. Eu trabalhava com uma torre de bancos dentro da CIT. E enquanto eu estava na CIT, a minha esposa recebeu essa proposta, né, para estar indo para a Alemanha. E eu estava com uma carreira bacana lá, já traçada, né, promoções já, assim, em alvo, né, mapeadas, isso. E eu falei, putz, oportunidade fantástica. Eu queria mesmo ter essa experiência de morar Obrigado. fora. Né? Uhum. Me falaram, desculpa, falaram que o podcast precisa ter alguém para ser engraçado. Você vai ser o cara engraçado do podcast. Como é que você chama? Nagas. O que você faz aqui no nossa empresa, Nagas? TI? Vem aqui um minutinho. Vem aqui, vamos lá. Seu nome? Nagas. O que você cuida aqui? Parte de TI. TI? Isso. Você é o head de TI? Sim. Por que você está trazendo o negócio do queijo, então? Porque o queijo não vem sozinho daí. Boa, Nagas! Cara, você é maravilhoso. Eu sabia que ele era o maravilhoso. O queijo não vem sozinho. Boa, Nagas. Foda, velho. Obrigado. Cara, essa... Que leitura, hein, Nagas? A Coca Zero não vem sozinho também, cara. Vocês querem Coca Zero? Pode Só ser. tem zero. Pode ser Coca Zero, muito obrigado. Porque você sabe que a Coca normal engorda, né? Vou passar um Esse é o menino recado da aqui. Coca. Passar um recado aqui pro Pedrão, que vai fazer o próximo podcast. Aproveita o podcast pra pegar a coquinha do Garufo, cara. É a única oportunidade que você vai ter. Ele acha que a de Coca é pegar do a Garufo, coquinha. mas quem paga é a empresa e foi essa empresa sempre que pagou. Continua. Bom, então aí eu tava na CIT lá, né, com uma carreira já meio mapeada e apareceu a oportunidade da minha esposa estar indo para a Alemanha, através da empresa dela. E é uma coisa que a gente sempre sonhou, né, e tá morando fora, ter essa experiência internacional. Falei, putz, vou abandonar então, né, e chegando lá eu vejo o que eu faço, talvez eu Então aprenda... você foi de bagagem. Fui de bagagem. Pediu as contas na empresa. Pedi as contas na CIT e falei, vou nessa. Chegando lá, eu vejo o que eu faço. E eu já tinha contato com bolsa desde Tua 2008, esposa trabalhava com o quê? com SAP também. Ah, ela trabalhava com SAP. Trabalha ainda até hoje. Que módulo que ela trabalha? SD. LSD? É. Olha, um abraço para os consultores SD. O melhor módulo de SAP, aliás, o único que importa. Ô, louco, caminho HCM, pô, que tem que pagar Cara, a folha. não que importa, pagar tudo folha. PJ, joga tudo no FI direto e pronto, paga tudo no PJ mesmo. Mas se não tem SD, não é verdade, João? Você quer ir por qual lado? Você quer passar por qual lado? Na passarela, lá. Vai passando, João. Opa, tudo bem? Ah, tudo bem. Vai passando e tudo mais. Então, sua esposa é SD. Ela trabalha até hoje como SD? Trabalho. Então, quando vocês voltaram, a gente vai entender isso. Ela se transferiu de novo pra cá. Aí ela voltou por tua causa ou não? Eu forcei ela a voltar. Ela ficou feliz. tinha oportunidade pra Caralho, daqui a pouco a gente Aquela qualidade de vida, né? Vamos pro Amor, Brasil, vamos qualidade de sair vida. da Alemanha e vamos pro Brasil? Ou não, mas eu vou querer saber um pouco também da experiência na Alemanha. Você foi em 2016, ficou 4 anos. Foi em 2017, ficou 3 anos. Você chegou lá e fez o quê? O que você fez dessa eu vez? tinha contato com bolsa já há muito tempo, né? Nas empresas de tecnologia que eu trabalhava, era muito comum as pessoas estarem operando ali durante o dia, né? E desde lá da crise de 2008, né? Eu já tinha esse contato. Na época, entrei seguindo o que o pessoal estava fazendo no trabalho, comprando puts na época, o mercado desabando, né? Então, deu certo no começo, depois logo devolveu tudo o que a gente ganhou lá na hora da recuperação do mercado. E desde essa época a gente já pensava em automatizar algumas coisas. Eu e alguns colegas de trabalho ali, a gente já fazia alguns programinhas em VB6 para ficar clicando no Eu home gostava de broker, VB, programava bastante VB. A gente fazia uns VB6 lá para ficar clicando no home broker da Banif na época, que era a corretora, para ficar comprando as putzinhas nossas lá e tal. Rastreador de tela. É isso mesmo. Das antigas. Copiava preço, processava ali, fazia meio que uma Então foi seu primeiro robô. Foi o primeiro robô. Pá. Você entendeu? Não, eu não entendi ainda. Pera. Vamos primeiro você. Da onde veio o mercado financeiro? Foi dessa época, 2008. 2008. Caramba, 2008, então eu crise tava- rebentando lá e você se animou. Nessa época eu estava na Arte IT, que é uma empresa de Campinas já. E tinha um pessoal que operava lá opções, né? Manualmente mesmo. Sim. E eu comecei a entrar nessa onda. Ganhei um dinheirinho no começo. Falei, putz, preciso automatizar, porque eu não quero ficar o dia inteiro na tela. Fazia Trap. cálculo de back and shows ou não? O mercado deu aquele trap. O mercado dá o trap pra todo mundo.
Todo mundo Bem que ganha um dinheirinho fácil. rápido. O famoso vem que é fácil. Vem pra cá, você Qualquer também. put que Vem. você comprava, Todo mundo tem uma história pra contar. qualquer put que você comprava nessa época dava dinheiro, né? Então, assim, foi sorte mesmo do mercado ali. E quando a gente começou a devolver esse dinheiro que foi ganhado nas puts, aí a gente começou a pensar, vamos automatizar para não ficar na tela, procurando put ou call ali a todo momento, né? E foi quando começou a surgir esses primeiros EXEzinhos que faziam alguma coisa ali. Cara, e aí você ficou de 2008 até você ir pra Alemanha em 2016, como com o mercado? Eu apanhei bastante do mercado no começo, depois eu aprendi só a comprar ações e largar lá, né? Porque eu trabalhava, né? Até 2016 eu trabalhava, então eu fiquei... E você comprava com base em quê? Gráficos ou um fundamento, entre aspas? Fundamento primeiro, né? Olhava o Fundamentos, que é um site bacana que eu gosto muito de olhar, para fazer a pré-seleção. Você conhece os indicadores fundamentalistas? Você conhece um pouco? Conheço um pouco. E não sou especialista, mas conheço um pouco. Aí eu fazia uma seleção ali, e depois eu ia pro gráfico para olhar um pouco de análise técnica, indicadores e tal, e fazer essas coisas. Então pausa agora, quero saber de você, Alex. Primeira vez que você teve alguma interação com bolsa. Mercado. é. Vamos lá, 2005, bolsa boa, razoável, 2006 também. Comprando muita ação. A primeira conta que eu abri foi na Socopa, né? Não sei se... Nossa, meu pai teve conta na Socopa também. Então, por isso que eu tenho 41 anos, né? Mas eu tenho 39. 30, Não tinha cozinha, não, garoto? Era só copa. Só Copa. Cara, não, olha, você tá de parabéns. Puxa, olha, Ana, ó, tudo que você escreveu do podcast, não precisa ter um palhaço na mesa já comigo. E com a garrafa vermelha, você podia pôr a garrafa na sua pra ele lá, cara e tava tudo certo. Parabéns, cara. Mas aí eu não quis operar por eles, achava muito complicado. Transferir dinheiro pra corretora, vai e volta. Eu acabei Taxas altíssimas, não é? altíssimas. E eu resolvi pagar mais caro ainda e operar pela Itaú Trade, pelo Itaú. Eu pagava, acho que... De onde veio essa... 18... assim, como eu era da área de informática, eu sempre ficava fuçando muita coisa na internet, né? E essas coisas tinham bastante na internet. Então, começava a ler muito loucos. site, muito, sabe, notícia, participar daqueles fóruns loucos. Cara, isso é muito louco você tá falando isso, porque eu tô em TI. 99 eu já estava em data center. 2001 já era gerente de sistemas, moleque, 18 anos, já era gerente de uma área, desenvolvia em VB e tudo. Eu fiquei até 2014 sem ter o menor Nossa. interesse em bolsa de valores. Na verdade... Muito louco isso. Na verdade, assim, ó, um negócio que é muito estranho de dizer, né? Eu fui office boy quando eu tinha, acho que 15 anos, mais ou menos. Trabalhava no centro de São Paulo, tal, tudo. Eu achava o máximo aqueles operadores de bolsa que ficavam ali na frente da bolsa, na hora do almoço, o cara operando. Eu falei, meu, esses caras devem ser milionários, esses caras devem ser ricos e tal. E tinha uma vontade, mas falei, meu, esse negócio é muito complicado e tal. Aí eu segui pela área da administração, análise de sistemas e tal. Meio que não foquei no mercado financeiro. Aí depois de 2005, vendo muita coisa de fórum, né? Tinha aquelas ações que o pessoal bombava, depois caía, tal, aquelas ações porcaria que tinha lá. Comecei a comprar muita ação, mas assim, sem nada de análise técnica, nada, porque nunca estudei isso, para falar a Nenhum verdade. tipo de análise, só Não, via lá. só leitura mesmo de fóruns, Tem sites, esse é um método recomendações. muito, muito bom. Aliás, se vocês quiserem, é só pesquisar. Alá caralho. Você conhece esse método? Via sites. Sites, blogs, coisas assim. E recomendações- opiniões duvidosas. Não, recomendações de corretoras, né? E tudo mais. E aí eu ia comprando e, cara, ganhei muito dinheiro. Ganhei dinheiro porque tudo subia. É, o porque mercado tudo sobe, subia. o mercado só 2005 subia. Aí- até 2008. Aí veio os IPOs, fazendo flipagem IPO toda hora, comprar, vendia, comprar, vendia, comprar, vendia, até que veio 2008, né? Onde você vê que, graças eu tinha... Ainda bem que eu tinha liquidado muita coisa, só perdi alguns últimos IPOs que eu tinha entrado, deu uma desandada legal, né? Mas aí depois, 2008, 2009, assim, não, vou focar na minha carreira, que depois a gente vê esse negócio do mercado financeiro, aí me afastei um pouco, mantive lá a posição, né? Ia comprando uma coisa, vendendo outra, tal, mas muito esporadicamente, muito esporadicamente. Até que em 2018, lá na Alemanha já, o Marcos começou a criar os primeiros robôs em MetaTrader 5, que aí o Garufi é especialista também. E o 2018. Marcos começou a criar robô com Na base em Alemanha. opções? Ou você já tinha saído das opções nessa... Tava traumatizado em opções já. Ah, entendi. Por quê? Porque foi lá no começo isso, né? Eu ganhei dinheiro lá no começo com opções, depois eu devolvi tudo, mais um pouco, tá? E aí foi quando eu comecei a ir para as ações, né? Eu ficava um pouco mais tranquilo, comprava, deixava ali uma carteirinha e tal. E aí o negócio ficou Porque a estabilizou. margem de segurança nas ações é maior. Sim, sim. O cara vai tomar ré um ano, mas se o mercado tiver macro de alta, ele passa um calor e volta. Sim. E a alavancagem é menor também. Geralmente, quando o cara alavancagem compra assim, ele compra sem alavancagem até. Então, Exato. compra sem alavancagem é mais fácil de aguentar. Por que MetaTrader? Da onde veio isso? Você abriu alguma corretora? Você achou
Por que MetaTrader? De onde Então, veio isso? quando eu cheguei na Alemanha, eu falei, putz, preciso fazer alguma coisa, né? Deixa esse objeto um pouco mais pertinho. Vamos lá. Isso. Não tenha medo. Não tem medo, cara. Quando eu cheguei lá na Alemanha, eu precisava fazer alguma coisa e eu tinha já alguns aplicativos que eu vinha desenvolvendo, foi o primeiro plano que eu tinha, né? E tentei focar nisso nos primeiros meses, mas não estava indo tão legal, né? Ganhava só com AdSense e tal, não estava tão bacana. Falei, putz, acho que eu vou voltar para a bolsa, né? Que é aquele meu desejo antigo já de automatizar alguma coisa. Eu sabia que operar manualmente day trade não era para mim, né? Porque eu já tinha experiências anteriores que não deram certo. Então eu falei, preciso entrar no day trade, mas automatizado. Foi quando eu comecei a pesquisar automações. E nessa época já existia MetaTrader, né? Diferente do lado passado da Banif, que não existia, que eu tive que fazer algo que também não deu certo, né? Porque é muito... E aí você viu que o Meta tem uma linguagem que é o MQL, que é uma Sim. linguagem... O 2018 já era o 5, né? Você já começou no 5. Já comecei já. no 5, exatamente. Na verdade, eu comecei um pouco antes, logo que eu cheguei na Alemanha em 2016. Só que eu não comecei a desenvolvendo direto. Comecei a usar algumas coisas que já tinha no mercado, mql5.com tem bastante coisa. Baixei, testei muita coisa, aí eu comecei a desenvolver, mudar, modificar, né? Que eu era da área de TI. E aí foi evoluindo. Foram nascendo os primeiros robozinhos, né, da Code. Foi quando eu comecei a compartilhar com o Alex, né? Pera, pausa. Pausa. Quando foi o encontro mágico de vocês? Tem algum momento Na verdade, Em que essas histórias se cruzam. né? na verdade, como é que começou a história? Na verdade, as nossas esposas, elas trabalhavam numa mesma empresa, em Campinas, né? E aí elas começaram a fazer uma amizade, trabalhar na mesma empresa. Depois a minha esposa saiu dessa empresa, foi para uma outra, e depois ela trocou de empresa, foi para uma outra empresa, né, multinacional, e a Nayara estava trabalhando lá, ou chegou para trabalhar, alguma coisa desse tipo. E elas começaram a conversar, falaram assim, nossa, você mora onde? Moro em tal rua. E você? Ah, moro na mesma rua. Caramba, você é minha vizinha. A gente era vizinho de condomínio. que ano isso? 2016... Não, 2015. 2015, 14. Em que cidade 15. isso? Campinas. A gente morava na mesma rua. Vocês bebiam água lá? Não, lá só água mineral, Tá só certo. de garrafinha. Eu nasci em São Paulo, então a gente já vai sabendo. Eu tá, né? adoro Campinas, a gente fica zoando, mas ó, a gente fica tirando uma onda. Você ri? Todo convidado de Campinas sofre a mesma coisa. Eu adoro Campinas. Morei em Jaguariúna, então Campinas era o nosso... Desde o Shopping Dom Pedro, que era ali do lado, até o shopping lá, o Iguatemi, né? Iguatemi, Galeria. Taquaral, você comer muito bem. Campinas é uma cidade do caralho. Campinas é muito bom, legal. Um muito abraço bom. para todo mundo de Campinas, porque eu acho uma cidade foda. Eu gosto muito de Campinas. Muito desenvolvido. É uma muito São bom Paulo mesmo. um pouquinho menor, né? A maior. Melhor. Acho que é a maior cidade do interior do Brasil, né? É muito grande, é muito bom. E aí a gente morava na mesma rua, vizinho de condomínio. Aí começamos um jantar aqui, um jantar ali e tal. Começou a amizade, né? Aí a gente, às vezes, a esposa dele ia comigo de carona para deixar a minha esposa no trabalho, e depois eu ia pro trabalho. Vocês dividiam o mercado, que era uma coisa que ambos gostavam? Não, então... ainda não. Ainda não. Assim, as minhas operações naquela época eram muito poucas, somente ações e tudo mais. Nem conhecia mini índice, nem conhecia mini dólar. A gente nem conversava de bolsa, né? Na verdade, assim, naquela época a bolsa estava muito, assim, parado, né? Eu só tinha algumas posições, mas não mexia, né? Ficava lá para o futuro e tudo mais. Mas aí em 2018, quando ele começou a criar esses primeiros primeiros robôs MetaTraders, ele começou a compartilhar comigo. Foi um pouco antes, Alex. Foi 2016, 17, 18, a Code já estava nascendo. Aí quando ele, acho que em fevereiro de 2018, você compartilhou os primeiros comigo, eu acho. Isso. Fazia o que esses robôs? Eram operações de mini índice. Mini Boas ou bosta? Boas, baseado em fluxo. Só que era um robô muito sensível, sabe? Como é que você estava lendo o fluxo? Você estava então plugado em corretora no Brasil. Plugado no Brasil. Então estava lendo o TT ali, estava vendo... Rico, exatamente. XP. Saldo de agressão, basicamente. Por isso que o Mas MetaTrader ali- no Brasil é difícil de engatar, porque é muito dado que não tem no CFD, né? E aí, quando ele mandou isso pra mim, eu comecei a gostar do negócio. E aí, no começo, eu tinha um certo medo. Pô, criar uma VPS, um robô aqui, um robô ali. Ele foi me dando os primeiros passos. Eu fui estudando, correndo atrás. E aí, a gente acabou criando um grupo no Telegram, né, pra meio que bater papo com o pessoal, de umas estratégias que ele tava criando. E aí, a gente começou a fomentar aquele Então começou grupo. como uma comunidade. Comunidade no Telegram, que isso era muito comum naquela época, né? Isso em 2018. E essa comunidade foi crescendo. Aí chegou um ponto, a gente falou assim, puxa, essas estratégias separadas, elas podem dar muito bacana se a gente rodar ela no modelo de portfólio. E aí eu comecei a montar umas planilhas com otimização, né, no Excel, para escolher as estratégias e dizer quais estratégias usar e quantos lotes colocar em cada estratégia. O que começou um portfólio. O que é, na verdade, para mim, uma referência bibliográfica para quem quer
aprender um pouco de conceito de portfólio em trades algorítmicos, é o Kevin Dave. Para mim, ele foi o meu primeiro cara que eu li que fala de portfólio de trading. Ele, inclusive, roda 80 robôs ao mesmo tempo. E ele fala muito disso, que ele acredita que um robô só não funciona, o que funciona é um portfólio, e você fica constantemente dando manutenção, tirando do ar, põe outro e tudo mais, e você acabou fazendo isso instintivamente. Sem conhecer a parte de literatura, sem conhecer nada, porque a gente naquela época operava ainda em conta modo netting, né? Que só pode operar um robô de cada vez. Eu abri uma posição, não tem como ter a segunda. Só que a gente começou a ver o negócio da conta Red. Eu comecei a testar a conta Red na Rico. O que é conta Red e o que é conta Net? Vamos lá. Conta netting, né? Só pode ter uma posição no mesmo ativo ao mesmo tempo. Se você fizer várias, você acaba fazendo um preço médio. Então, por exemplo, se a pessoa compra, se ela der venda, aí ela saiu da operação de conta. Que é o normal que as pessoas estão acostumadas aqui. É o tradicional, aqui, né? E o Red não. O Red você pode estar comprado e vendido no mesmo ativo com diferentes posições e diferentes preços e todas elas independentes. Então eu posso ter 60 posições compradas, 60 posições vendidas. Mas você está no zero. Por exemplo, né? Posso estar no zero, posso estar diferente. Que a corretora E aí quando você quer, por exemplo, essa posição comprada da estratégia arroz com ovo, você quer zerar ela, você tem que falar para o MetaTrader, zerar a posição tal, que tem o Magic tal, que aí já estou complicando demais, zerar a posição tal, que é a ordem tal, o ID da ordem tal, zera ela, ou muda ela, ou põe um stop nela. Então você controla por posição, né? E isso é muito legal, você só precisa de uma corretora para ter as múltiplas. Inclusive a Active tem conta Red, tá? É só você ativar. E aí, com esse Excel, que tinha vezes que chegava a ficar 16 horas processando para soltar um portfólio otimizado. Então, imagina que a gente tinha lá 12 estratégias e a gente queria dizer, olha, vamos usar as 12? Mas como? Quantos lotes em cada uma? A gente não tinha como fazer isso. E, na verdade, naquele momento, a gente só operava em modo netting, né? Um robô de cada vez. Aí eu falei, não, calma aí, tem um espaço aqui. Aí começamos a otimizar isso em Excel, né? Isso foi otimizando, chegou um ponto que eu não conseguia mais processar no meu notebook, deixava processando durante a noite. Com essa comunidade, a gente começou a distribuir processamento, falou assim, você processa essa carteira, eu processo essa e processo aquela. A gente começou a distribuir processamento e a gente pegava isso e analisava depois e montava portfólios. E aí precisava ter alguém louco para colocar isso na conta real, porque ninguém tinha feito até aquele momento, ele não tinha conhecimento. Você foi louco? Eu fui louco, peguei uma conta no Brasil, coloquei ele para rodar na conta Rico e começou a dar resultado. E eu postava no grupo, pessoal, deu bom hoje. Aí no outro dia, deu bom de novo. Falei, cara, deu bom de novo. O negócio começou a ir crescendo, essa comunidade foi crescendo mais ainda. Aí um dia eu cheguei pro Marcos e falei assim, Marcos, eu não aguento mais usar esse Excel. Me ajuda aí, vamos fazer alguma coisa no MetaTrader 5 para otimizar isso pelo MetaTrader 5. E aí nós criamos uma ferramenta no MetaTrader 5 para fazer esse trabalho manual que a gente fazia no Excel para montar esse portfólio. Aí que nasceu a Cold Trading, ou o grupo do Telegram já era? Um grupo que era uma comunidade. Existia um grupo, já existia o Marcos com a Cold Trading, né? Mas você vendia alguma coisa naquele momento pra galera? Eu fazia freelance. Você era um coder freela. Era um coder freela. E aí a gente falou assim, bom, isso aqui pode virar um produto, né? Esse modelo de portfólio pode virar um produto. É tão legal quando a necessidade cria o produto, não o contrário. Precisava ganhar dinheiro, né, Garufi? Sim. Precisava ganhar dinheiro. Então, a gente sempre, quando precisa ganhar dinheiro, você dá um jeito, né? Virava madrugadas, né? Aquele Excel mesmo, acho que eu gastei umas 20, 25 horas fazendo ele, automatizando tudo isso, e era pesado, né? Porque você usava regressão não linear, super complicado para otimizar. Então, ele otimizava o lote, ele via o drawdown, ele via, né, toda a questão de resultado para montar em cima de, 2, 3 anos, né? Tinha um backtest de cada estratégia que eu subia no Excel. E aí o Excel que ia decidir, olha, você vai usar essa estratégia com tantos lotes assim, para esse capital. Então a gente tinha uma gestão ali. Depois a gente automatizou isso numa ferramenta da Cold Trading. E aí, acho que em 14 de outubro de 2018, a gente fez a primeira live, né, já eu e ele junto, com a Cold Trading. Antes era só um grupo no Telegram, lançando a primeira forma de comercializar esse robô, que na época eram vários robôs separados, né? Existiam bandas, tinha vários robôs, cada um específico numa metodologia de análise gráfica, vamos dizer assim, e esses setups para o pessoal usar na comunidade. O negócio foi deslanchando, crescendo, até que depois a gente falou assim, não, vamos fazer um negócio cada vez mais profissional. E aí isso foi crescendo, a gente chegou a ter mais de 2.000 pessoas nesse grupo no Telegram discutindo, e o bacana era, tudo nasceu com base nos clientes. Primeiro era uma necessidade minha e dele, de ganhar dinheiro, precisava ganhar dinheiro. Né? Eu tinha meu emprego, ele tinha também as fontes de renda dele, mas precisava ganhar dinheiro. Só que a gente também precisava fazer aquilo ali virar um negócio. Então, os clientes começaram a sugerir estratégias e o Marcos criava a estratégia. Recursos, né? Com novos recursos e o Marcos criava o recurso no robô. Né? Então, assim, nesse processo todo eu trabalhava mais a questão da otimização dos portfólios, o Marcos junto com os clientes criando as estratégias.
criando novos recursos no robô. Isso foi Ele evoluindo. melhorando a experiência ali do cliente. Do cliente, sistemas de Muito bom. segurança, trava, problemas com corretora que a gente foi passando no período, desenvolvendo parceria com as corretoras aqui no Brasil. Tem uma corretora aqui no Brasil que a gente chegou a ter 75% dos usuários de MetaTrader 5 eram clientes Cold Trade. Né, de tanto que a gente tinha um volume operando aqui no Brasil. E depois fomos para grandes corretoras, né, e depois a gente também fez uma parceria muito forte hoje, né, o nosso principal parceiro, Active Trades, né, que é lá fora e está chegando no Brasil em breve. E a gente começou a crescer muito. E aí a gente desenvolveu um lado de marketplace, que a gente tem hoje, e também um lado muito forte, né, que a gente estava discutindo bastante com o Garuf, que é a parte do robô Stark, da própria pessoa criar a estratégia dela. Então, com todo o suporte da Cold Trade, com a mentoria, a gente consegue uma pessoa que tenha o conhecimento mínimo de mercado, não precisa ser programador, o cara pega esse robô chamado Stark com a nossa mentoria e cria. E aí a gente foi desenvolvendo e a Cold Trade foi crescendo. Hoje a gente opera aí em diversos ativos, diversas coisas. Você gosta de Iron Man, né? Não. Você não gosta do Homem de Ferro? Não. Por que chama Stark? Cada Alemanha. Na verdade é um nome alemão. Stark é alemão. forte em alemão. Isso aqui é o Tony Stark, né? Sim, mas é que em alemão forte é Stark. E aí, como a gente estava na Alemanha, e a gente é muito ruim de nome, né? A gente ficou uma semana tal discutindo, não conseguiu achar nome. Aí, putz, forte, Stark. Em nome do alemão, robô. você sei falar Arschloch, du bist ein großes Arschloch. Eu também sei falar isso. Eu acho que se eu chegar na Alemanha, eu sou expulso da porta já, porque é a única coisa que eu sei falar. Bist du müde também. Wie heißt du? E acabou. Acabou meu... Mas, ó, lá você fala inglês tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Só se você for cidadezinhas muito pequenas, que aí você tem que usar um pouquinho de mímica. Né? Ou eu arranhava um alemão lá, conseguia me comunicar, mas tem lugares que o pessoal não conhece inglês. Mas mais cidadezinhas pequenas. Agora você pega uma Stuttgart, uma Berlim, putz, qualquer lugar que você for, uma padaria, supermercado, você consegue se comunicar em inglês. Deixa eu entender então um pouco. Então, essa jornada, vocês construíram um negócio que veio muito também do feedback da comunidade em estratégias. Vocês encontraram uma maneira de fazer um sistema onde você possa criar um pool, um portfólio dessas estratégias. O próprio usuário pode montar ele mesmo, portfólio? Sim, ele pode criar a própria estratégia, ele pode contratar estratégias de parceiros que são ex-clientes, clientes profissionais, ou ele pode fazer um mix, ter estratégia própria e estratégia dos parceiros. E essa otimização, como é que funciona essa otimização de portfólio? Como é que ela era, assim, para o cara decidir qual que é o portfólio, balanceamento em cada uma das estratégias? Isso é uma coisa que vocês têm ainda na Code? A gente tem a ferramenta até hoje, né? O pessoal utiliza ela até hoje, né? Dá para utilizar ela até hoje, mas hoje, na verdade, quem acaba fazendo isso são os nossos especialistas na Cold Trade ou os nossos parceiros. A gente usa ferramentas hoje mais profissionais, como o Quant Analyzer, para poder fazer essa análise, né, do backtest, de qual a composição, do risco, de entender qual que é o drawdown daquela estratégia, né? E aí vai muito no lado técnico, né? Mas tem ferramentas hoje profissionais, temos um analista CNPIT também que faz isso, e tem os estrategistas que fazem isso. Então vamos lá, deixa eu só... Hoje o Stark ele faz o trabalho que o Marcos fazia antes, então. Que o pessoal dava a ideia Exatamente, e ele que ia lá. né? Hoje vocês habilitam o pessoal mesmo a colocarem as ideias dele para rodar. O Stark, na verdade, ele é a junção de tudo que a gente tinha, né? Porque ao longo desse tempo aí, a gente foi desenvolvendo pequenos robôs. A pessoa deu uma ideia no recurso, a gente foi lá e implementou num robô. De repente ela deu uma ideia que não fazia sentido com nenhum dos robôs que a gente criava um robô novo. Então foram nascendo vários robozinhos, chegou num momento que a gente falou, putz, vamos juntar tudo e fazer um super robô, né? Que aí virou o Stark. Então a gente jogou tudo fora que a gente tinha, jogou fora, mano, a gente juntou, criou o Stark e paramos os robôs individuais. Sim, né? e tudo Então- que for análise técnica, dá para você automatizar lá dentro, né? Então, assim, qualquer estratégia que você tem baseada em análise técnica, dá para automatizar no Stark. Então, a pessoa não precisa saber programar, ela vai lá, pega o robô, baixa no nosso site, tem lá um manual, tem um curso gratuito, tem uma mentoria, ele vai lá e começa a parametrizar, vamos dizer assim, não é nem programar, é só escolher os parâmetros. Tá, quero entender um pouco a diferença do que vocês vão considerar análise técnica, porque existe análise técnica e existe análise gráfica. A análise gráfica é outro bicho, porque a análise gráfica ela exige um contexto visual, como por exemplo um padrão gráfico, uma linha de tendência e tudo mais. A análise técnica, normalmente quando a gente chama de análise técnica, ela tem a análise gráfica como uma disciplina da análise técnica. A análise técnica é o todo. A análise gráfica ela faz parte, como por exemplo padrões gráficos e tudo mais, mas ainda a análise técnica tem a análise técnica com base em indicadores técnicos, médias e todos os milhares
de indicadores. Vocês têm alguma coisa baseada em leitura de barra, de fazer trailing, esse tipo de coisa? Também o Stark também faz esse tipo de coisa? Faz, sim. Então, na verdade, toda a parte de análise técnica, né, indicadores, a gente tem muita coisa nativa dentro do robô que você pode simplesmente clicar e ativar. Se de repente não tem o seu indicador lá, você pode baixar do MQL5 da vida e plugar como externo, que ele também aceita um indicador externo. Né? E falando já um pouco da análise gráfica, tem sim algumas coisas dentro do robô. Por exemplo, ele consegue calcular uma linha de tendência de alta, uma LTA, uma LTB, ele consegue calcular resistência, suporte, topos, fundos. Cara, só que, claro, trabalha isso aí. Dá Dá trabalho. pra analisar Só que candle a candle. eu gosto de falar assim, que isso é a visão do cara que desenvolveu, né? No caso, eu. Então, eu implementei lá a forma como eu vejo topos e fundos no mercado, a forma como eu vejo LTA, porque pode ser diferente da forma como você vê, né? Porque você pode, de repente, mapear uma LTA com base em topos e fundos mais amplos, né? Só que isso também tem configuração no robô. Você pode ir lá e mudar uma sensibilidade, ele começa a calcular um zigue-zague diferente e ele faz a LTA com base no zigue-zague. Então, assim, o robô ele tem todos esses recursos e você consegue sim implementar uma estratégia de análise gráfica dentro dele e analisar candlesticks, por exemplo, que foi a sua pergunta. Como é que você fez? Agora pergunta tech agora. Como é que você fez com um robô dessa magnitude não ser um chumbo, não sentar o MetaTrader no chão? Essa foi uma missão. Foi uma missão bem grande. Na primeira versão do Stark, ele era muito pesado. Por que eu falo assim? O meu robô, que, por exemplo, faz o grid, que faz o meu grid do meu estruturado, ele tem uma interface gráfica muito amigável, assim como a boleta do SST que a gente fez, que tem o Shift, o Ctrl e tal, que eu fiz também. Interface gráfica senta o MetaTrader, então você tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a interface senta mais do que as rotinas, né? Sim. Mas como é que foi a sua jornada para conseguir transformar ele em algo razoável para executar? Foi ao longo do tempo. Na verdade, assim, a primeira versão do Stark ela ficou bem ruim, bem lenta. Aí ao longo do tempo a gente foi melhorando. Então, na verdade, o Stark ele é um robô que você consegue fazer um backtest, por exemplo, de 5 anos em 10 segundos e consegue fazer o mesmo backtest de 5 anos em um dia. Depende do que você liga dentro dele, entendeu? Então, se você ligar todos os recursos do robô, obviamente vai demorar muito para fazer um backtest. Se você liga só 1, 2, 3 indicadores, é muito mais rápido. Então, acho que o grande segredo está em ligar os recursos, né, Que você realmente precisa. plotar os Você vai indicadores realmente que você precisar. realmente está usando. Né? Não tem por que eu plotar uma média móvel se o usuário não setou lá para usar uma média móvel. Né? Então, é mais ou menos nessa linha. Então, foram sendo feitas otimizações de performance, né, para que ele conseguisse chegar nesse nível. E com que tipo de máquina assim a pessoa consegue... tem ali recursos mínimos que a pessoa precisa ter para poder rodar essa máquina de vocês? Ou Fazer o backtest, você pergunta? sim, tanto montar o Stark, por exemplo, a pessoa tem que ter um computador de que magnitude, assim, em questão de hardware para poder Eu aguentar. acho que tem duas coisas que é essa rodar. parte, Tem o né? rodar o backtest e tem o rodar a conta real. Executar, né? Executar em conta real é bem tranquilo, né? Porque o robô ele vai executando as funções de acordo com a cotação do mercado e tal. Então é muito mais lento do que você rodar no backtest, que você comprime, né, 5 anos em alguns segundos, Sim. né, para ele processar as funções. Então, assim, para fazer uma otimização, você exige uma máquina muito mais parruda do que para você rodar no Mas isso o na conta real. MetaTrader, a própria plataforma do Meta, permite que você contrate capacidade de CPU na nuvem. Sim. Então você pode pagar uma taxinha de hora de CPU, pelo menos era barato. Então você clica, você contrata do próprio MetaTrader e ele joga na nuvem e roda processamento na nuvem. Então você pode ter um conteúdo bem podre e você consegue tranquilo. fazer. Mas para os clientes em si não é pesado, né? Porque se o cara for rodar, por exemplo, um gráfico só, uma máquina com 1 GB em um processador é suficiente. Agora, se ele for rodar 10 gráficos, aí já tem que ser uma máquina com 2 processadores, uns 2 ou 3 gigas e assim por diante. Mas a nossa equipe acaba dando todo esse suporte, toda a orientação, né? Mas a gente também tem uma versão do Stark, que é uma versão mais simples, que é um Stark chamado Reflex, que é um copy trade super inteligente, que o cara consegue rodar, por exemplo, 100 estratégias numa máquina com 1 GB e com um processador. 1 GB de memória e um processador. Mas aí é uma estratégia que está no seu marketplace. E aí tá lá no marketplace e a pessoa consegue copiar, entendeu? Então, assim, a gente consegue atender... Se a pessoa não quiser gastar com a VPS, que, né, que é a máquina virtual, que você aluga numa AWS, numa Google da vida, né? Desculpa ser muito técnico, né? Mas a pessoa consegue usar máquinas até gratuitas, né? E com essa tecnologia fica super leve. Interessante. Vocês
Uma coisa, desculpa que eu tô segurando o celular, parece que é um bebezinho que eu tô acariciando, mas eu tô com uma posição aberta aqui, eu tô gerenciando a posição, tá dando dinheiro, cara. Coloca o Stark pra gerenciar ela. Poxa vida, não precisava você ficar gerenciando. Deixa um especialista cuidar pra você. É que eu tô pagiando a posição. Que essa aqui é do giro, é nos 5 minutos, então eu gosto de ficar de olho. O backtest. Então vamos lá. Alguém falou, pô, gostei, eu sou grafista e eu quero ter algumas ideias e eu quero testar. Uma das coisas que é um grande desafio para as pessoas foi para mim, e depois que eu tive que aprender a fazer, é fazer o backtest e a otimização correta dos parâmetros, não é? Isso é uma coisa que o próprio Kevin fala no livro dele, que as pessoas tendem a decidir pelos parâmetros errados, porque elas hiperotimizam o passado, ou seja, elas moldam o passado para o passado funcionar, o que acaba diminuindo a probabilidade do futuro representar o passado daquela maneira, né? Existe todo aquele modelo de você fazer teste, você coloca um pedaço do tempo para otimizar, um pedaço futuro que é o forward test para você fazer. O próprio Meta já faz isso, né? Ele já faz um backtest, otimiza e faz um forward testing e tal. Esse tipo de conceito, assim, o cara não é um cara tech. O cara é um cara... O Zé Ruela. Vou dar um exemplo. Eu sou horrível de ele é Zé Ruela. Ele conseguiu fazer todos os meus robôs que eu já criei travar, né? E é bizarro. Trava com ele, mas não tem bug. Não acha bug. Ninguém acha bug. É problema na pecinha? Será provavelmente. Então, justamente, para alguém como ele, que não tem essa intimidade tecnológica, vocês têm algum tipo de conteúdo, de ajuda? Como é que... Garuf, a gente desde o começo se preocupou muito com a parte educacional. A gente não é... A CodeTree não é uma empresa de educação, mas a gente percebeu que no mercado faltava muito a parte de educação para o mercado financeiro, né? Um exemplo, as pessoas não aprendem o que é juros até ter o primeiro cartão de crédito estourado. Então a gente percebeu, poxa, a gente vai ter que ganhar os clientes ou formar os clientes pela parte educacional. Então a gente desenvolveu muito conteúdo no YouTube e também no nosso site, com passo a passo do cara fazer um backtest, do cara programar a estratégia dele, do cara criar uma VPS, do cara poder fazer tudo. Até mesmo abrir conta numa corretora ele tem um passo a passo. Mandar dinheiro para fora tem um passo a passo. Fazer um backtest tem um passo a passo. E aí depois, quando nós criamos a nova versão do site da CodeTrade, acho que isso lá em 2019 já, a gente criou o CodeTrade Academy, né, que é quase um passo a passo para você sair do zero a se tornar um cara que consegue criar uma própria estratégia, gerenciar, validar ela. E aí depois, agora, no começo de 2022, a gente lançou a Academia a mentoria Code Trading. E nessa mentoria, além de ter todo esse conteúdo digital, incluindo manual, vídeos, aulas, tem 2 especialistas o tempo inteiro à disposição das pessoas para tirar dúvida, para orientar, marcar sessões de consultoria para ajudar e se resolver algum problema, esclarecer alguma dúvida ou automatizar alguma parte da estratégia que ficou faltando, ver biblioteca. Então, assim, a gente sempre se preocupou com essa parte educacional e hoje quem é nosso cliente do Stark Pro tem a mentoria gratuita, justamente porque a gente percebe que as pessoas não têm esse conhecimento. Então, assim, a gente precisa educar o cliente para que ele vire nosso cliente fiel e fique com a gente um longo tempo. Legal, então se eu, por exemplo, eu tenho um operacional com leitura gráfica ali e eu tenho tudo premissadinho, tem escrito ali que depois dessa barra X eu vou e entro na operação, depois com determinada configuração de indicadores, se tiver apontado para cima dessa forma e tal, definir ali em premissas qual é o melhor caminho para eu colocar isso dentro do robô. O Stark. Tem 2 caminhos. O primeiro caminho seria assim: eu quero me envolver no processo de aprender e estar constantemente melhorando o meu setup e tal. Aí você entra por esse caminho que o Alex falou. Né? Então você entra na mentoria, os mentores te ajudam a criar esse setup ao longo do tempo e você vai mantendo ele. O outro caminho é: não quero me envolver, eu quero algo mais prático, mais rápido, quero em 3 dias estar rodando isso na minha conta. Você pode contratar uma encomenda, que a CodeTrade faz isso também. Já fizemos centenas de setups por encomenda. Onde a gente cria do nosso lado, testa, chama você para uma conferência, mostra, apresenta e te entrega. Legal. Você entra com a estratégia, o nosso consultor automatiza ela, valida com você, faz um backtest para ver as operações. Poxa, é para entrar aqui, fica vendo, entrou.
saiu, entrou. E aí você vai vendo, poxa, é exatamente o que eu queria. E aí ele pode dar alguns toques também, de te ajudar, olha, você pode melhorar aqui, melhorar ali, pode fazer uma otimização, então vai tudo depender do escopo que a gente fecha. Mas a gente presta esse tipo de consultoria para pessoa física, para pessoa E aí jurídica, pro cara fundos, que, investimentos. beleza, na hora que eu montei esse operacional, daqui a 6 meses, por exemplo, me surgiu a ideia, putz, eu tô vendo que as operações não estão mais da mesma forma, o mercado mudou, preciso alterar isso aqui. Isso. Eu também posso recorrer de novo para vocês e falar assim, pessoal, eu preciso alterar essa parte do robô. Sim. Você pode trazer a ideia, e a gente só altera a ideia e fala assim, tá aqui, o que você pediu para fazer, a gente fez. Ou A eu posso troca aprender média, ou você pode aprender ou fazer em conjunto, né? Então Legal. vai depender. A gente sempre prefere ajudar a pessoa a aprender, a despertar o interesse em ela aprender, porque na hora que ela aprende, ela se torna independente. Ela vai desenvolver e a gente ganha escala, porque aí você aprendeu, ele aprendeu, opa, daqui a pouco vocês estão trocando ideia, estão aprendendo e vira uma comunidade e as pessoas vão aprendendo. Então assim, a gente sempre é a favor, se você quiser consultoria, a gente vai te ajudar. Legal. A gente sempre é a favor de você aprender, porque a gente acredita que você aprendendo, você toma rumo no sentido que você quer seguir, estuda e cresce sozinho. Isso é algo muito importante, porque no mercado nada funciona para sempre. Sim. Né? Então você pode encomendar ou fazer uma estratégia agora, daqui 3, 4, 5, 6 no mais tardar, essa estratégia vai falhar, vai parar, você vai ter que criar uma nova ou reotimizar ela, né? Então esse contato é muito importante. Uma dúvida que eu tenho, vocês estavam falando, vocês iniciaram boa parte dessas ideias através do portfólio de robôs que vocês tinham à disposição ali. Uhum. E uma dúvida que surge bastante nas pessoas quando a gente está falando de robô é com relação, e quando a gente está falando de múltiplos usuários, né? Com relação à liquidez. Como que foi isso? Alguma hora gerou um problema para vocês desde o comecinho que você estava fazendo aqui no Brasil ainda e tudo mais? Em algum momento a liquidez foi um problema em alguma das estratégias de vocês? Olha, Como foi esse caminho aí? Se a gente for falar em 2019, a gente chegou a receber ligações da corretora dizendo o seguinte, olha pessoal, tá todo mundo de olho nas operações de vocês, porque era um volume O que vocês estão fazendo? muito grande, porque a gente tinha muitos parceiros, né, nas corretoras e o volume que estava operando numa corretora, 75% daqueles usuários eram usuários cold trade. E basicamente 90% desses 75% usavam as mesmas estratégias. Então, quando entrava, a gente marcava o gráfico. Quando saía, marcava o gráfico. E não eram lotes muito grandes, eram coisa de 3, 4 mil contratos de mini índice naquela época, né? Não era muita coisa. Só que naquela época a liquidez era menor. Não é a liquidez que a gente tem hoje, né? Então a gente já teve problema no Você passado. empurrava preço. A gente acabou tendo um pouco de problema, principalmente com as estratégias de scalper, né? Lembra 2019, 2020, tinha estratégias que buscavam 100 pontos, nem isso, né? Você E pagava aí- 20 para entrar, 20 para sair, você espremeu a Chegava bem estratégia. mais, E a chegava gente- 70 pontos de E a desempenho. gente chegou a criar problema para corretoras, porque o volume era tão grande que a gente travava as corretoras. A gente começou, não, vamos começar a fazer estratégias com de pontos, alvos mais longos, né, para evitar esse problema. E depois também a gente começou a operar na Active 3, a gente não tem problema nenhum com liquidez, porque o E BRA também 50 que Foi uma época de poucos setups também, Sim, né? também. Então o cliente chegava na Cold Trade, ele tinha ali 8, 10 setups só a sua escolha. Hoje não, hoje tem 500 lá, porque a gente tem parceiros, né, que criam setups, então é muito mais tranquilo para quem quer rodar uma estratégia pronta. E aí você já não tem mais tanto, porque distribui, né, o pessoal, né? Mas aí quando a gente- Acredito que o CFD deu uma ajudada boa nisso Nossa, aí, né? demais. Em 2019, a gente, em parceria com a... Não, 2020, né? Começo de 2020, a gente bateu um papo com o Bedin, né? Com o Rodrigo Lima, da Active, e ele apoiou uma ideia de a gente criar o BRA 50 Cash Index, o BRA 50 contínuo, né? Sem vencimento. E aí para nós foi maravilhoso, né? Porque aí todos os nossos parceiros utilizam esse ativo, né? Que é o mini índice do Brasil, só que Sim. lá fora, né, podendo E operar contínuo, sem e vencimento, sem né? vencimento, 0,05, né, de lote, então você pode trabalhar fracionado. E aí nossos parceiros adoraram, os clientes também, a gente acabou virando o maior operador aí do BRA 50 no mundo. E aí muitas estratégias são feitas, né, no BRA 50, mas também são operados no mini índice aqui do Brasil tranquilamente também. Estratégias para outros tipos de ativo vocês também dispõem lá? Forex, enfim. Tem para pares de moedas, índice de todos os países, como GER40, FRA40, AUS 200, que foi recentemente incluído pela Active Trades. Saco, ele fala G40, eu não acostumei ainda. GER30 virou GER40. Saco, é o G30 por causa da vida. Que saco. Porque Mudou agora em dezembro, na verdade, né? Pô, agora é de 40 ativos, era 30. Para saco. quem não sabe, o GIR Que é o 40 DAX. é o DAX, né? Só que agora mudou para 40, que são 40 empresas que compõem o índice. Até dezembro eram 30, até outubro eu acho que eram 30, em dezembro mudou, foi para 40. Mas aí você tem da Espanha também, tem todos dos Estados Unidos, tem os pares de moedas, tem commodity. Então assim, qualquer ativo que tiver no MetaTrader 5,
o nosso robô consegue operar. E nós, né, Jean? Aonde tá nós? Lá na arte a gente brinca com o quê, Jean? A gente tá brincando com açõezinha As ações americanas, a versão americana é nós, tá? Ô maravilha, como é bom a operação americana lá, viu? Agradecer ao Bedinho, todo dia eu levanto, aí eu escovo o dente, né? Faço xixizinho e tal. E aí escovo o dente, lavo a mão, né? Aí já ponho na máquina de café pra fazer um café, vou no altar, que tá o foto do Bedinho, assim, na vela. Ô, Bedinho, obrigado, tá? Deus abençoe você, que você fique bem muito tempo, porque realmente a arte deu um É outro patamar. sei lá, ampliou o mundo, assim, pra gente. Isso é verdade. Questões, a gente não tinha, assim, pro operador pequeno, né? Você quer montar uma carteira de ações, você fica limitado demais aqui no Brasil. Principalmente para quem estuda, não só para trading, mas para investimentos também, que quer manter uma posição mais longa. Aqui no Brasil você tem poucas empresas realmente sólidas e com histórico de solidez. Lá nos Estados Unidos você tem muito, na Europa também, e a impossibilidade de ter que primeiro, a dificuldade de enviar o dinheiro para lá, para qualquer outra corretora americana. É muito difícil. E outra barreira gigante é que, cara, se eu quero comprar uma ação de Apple, é $100 ali que eu vou ter que desembolsar para uma açãozinha, fora todas as outras que eu vou ter que ter para ter o balanceamento necessário. Então, quando você tem que comprar fracionamento, cara, é uma das coisas maravilhosas. Dá né? Dá pra você ter um portfólio. Poxa, dá para você fazer uma gestão profissional ali dos seus investimentos, né? Fazer ali o negócio, sair do amadorismo completo daquele negocinho de... Sim, exatamente. Como é que vocês fazem para vocês mesmos? Têm os robôs de vocês operando? O que vocês fazem no mercado, vocês dois? A gente opera fora, né? Na Active a gente pode operar, no Brasil a gente não pode por a questão da PMEC, né? Porque a gente tem a empresa, né? Temos analista, temos resultados em conta real, então a gente não pode operar no Brasil. Operar fora a gente não tem problema, a gente consegue operar na Active sem problema nenhum. Porque como nós somos uma empresa regulamentada pela PMEC, a gente tem que cumprir, né, todo o código de ética, né, da PMEC. Então a gente não pode operar, nosso analista também não pode operar nenhum dos ativos que são operados pelos robôs da Cold Trade ou pelos nossos parceiros, então a gente acaba ficando limitado somente ao mercado estrangeiro, que é gigante, né? Você pega aí, a gente acabou de falar limitado a somente. O negócio é limitado somente ao resto do mundo. Acaba limitado. E vocês, quando otimizam um robô, quando vocês fazem a otimização para encontrar parâmetros bons, vocês têm alguma metodologia que vocês gostam de usar para encontrar os bons parâmetros deles? Ou vocês são fãs daquele robô que menos parâmetro, melhor, o mais simples? Como é que vocês costumam fazer? Olha, qual é a filosofia que vocês têm? O simples funciona melhor, mas acho que é melhor o Marcos explicar essa parte mais... Sem dúvidas. Os setups que tem muito recurso ativo, muito indicador, normalmente não funciona na real. Né? Esses setups eles são lindos, maravilhosos em backtest, tem uma curva linda, só que quando você coloca ele na conta real, ele falha, né? Ele não vai bem, porque ele ficou adaptado, né? Totalmente performante. Modelado ao passado, exatamente. É um overfitting que a gente acaba chamando, né? Você otimizou tanto que ele é perfeito para aquele quadro que você tirou. É o caso da hiperotimização total, né? Aquilo que o Garuf comentou mais. Agora, se é um setup simples, né? Com no máximo 2 indicadores ali, que funcionou bem no passado, você fez um walk forward, né? Testou num período não otimizado, ele foi bem, a chance dele funcionar no futuro é grande. Só que não para sempre, né? Isso tem que ficar antenado também, porque uma hora ele vai parar, porque o mercado muda, né? O cenário muda. Exato. E os setups também vão mudar de acordo com o mercado. Como você... Pergunta de ouro agora. Essa pergunta vai ser foda. Essa pergunta pode virar corte, inclusive para eles porem nas redes sociais deles, se eles conseguirem responder. Tá? Porque é difícil. Como você sabe que é a hora de parar o robô? Ele tá indo... Assim, aonde é a parada de ouro? Vocês definem como um drawdown máximo... vocês preferem olhar o que aconteceu no passado e pô, já foi até aqui, daqui para baixo, o que para vocês é uma referência disso? Eu tenho dois pontos que eu utilizo para mim. Um deles é com base no drawdown. Então você fez um backtest lá, por exemplo, de 5 anos e ele apresentou um drawdown de R$1.000. Uhum. Tá? Normalmente a gente faz já uma estimativa de capital com base nisso, né? Se em histórico ele apresentou um drawdown de R$1.000, eu vou operar com pelo menos R$3.000, R$4.000, né? Para você ter uma margem
para suportar uma queda parecida no futuro. E caso essa queda venha a se repetir, né, por exemplo, se em conta real ele está já com o drawdown apresentando 1.000, 1.100, eu acho que já é um ponto de atenção, porque ele já não está mais refletindo aquele backtest. Você fez um backtest de 5 anos e ele apresentou só 1.000 e futuramente ele já superou os 1.000 em pouco tempo, né? É um sinal que está na hora de parar. Um outro sinal, né, que pode também ser utilizado é o número de loss consecutivos. Tá? No backtest você também tem essa informação. Então, por exemplo, em 5 anos ele tomou no máximo 3 loss consecutivos, 5 loss consecutivos. De repente na conta real você toma 6, 7 loss consecutivos. É um sinal de que o mercado não está mais favorável àquele modelo. Né? Então, vamos lá, a gente pode tirar... Já acabou, deu alguém. Deu alguém. Foi bom? Caramba. Se tiver um problema com a mudança de volatilidade aqui no BRA50 e no MINDOL, enfim... Em relação à estratégia, sempre tem, né? Mudou a volatilidade, a estratégia morre, você tem que reescrever a estratégia. Isso é padrão. Agora, em relação à liquidez, assim, não. Ah, sim. Você tem alguns dados que dá para você, como operador, ter como referência de um backtest bem feito, né? Onde você faz um forward test também. Como, por exemplo, esses principais indicadores. Maior sequência de loss... Mas aí o importante é que você tente tirar também o dado de outras sequências maiores que 2. Se você conseguir documentar todas as sequências que você tem, você consegue tirar uma média de sequências e um desvio padrão das sequências para entender qual é a ocorrência daquelas sequências, né? Drawdown máximo também é importante, porque você já consegue saber se está pior do que já foi, alguma coisa está acontecendo, né? Tem operadores que gostam de definir como o drawdown máximo da curva construída. Você construiu uma curva, teve um drawdown máximo. Eu não gosto desse modelo, porque ele sai do modelo que você fez no backtest. Se você no backtest fez, ele deu dinheiro tomando um tanto de drawdown, você não está aceitando aquele tanto, você pode estar parando na hora errada, né? Esse tipo de direcionamento, como a pessoa testar, avaliar e tudo mais, é uma coisa que vocês têm no educacional, no Academy ou em algum lugar? Temos os nossos especialistas, né, que ajudam, orientam, e também tem o nosso analista CNPIT que também ajuda a avaliar esses indicadores, né, dentro do backtest e tudo mais, usando muitas vezes Quant Analyzer, usando também um pouco da experiência, né? Então a gente tem uma equipe pronta para ajudar e orientar e ensinar para que as pessoas possam fazer isso da melhor forma possível e validar uma estratégia, passando também por uma metodologia que a gente tem, né? Todo o setup ele tem que ser homologado antes dele entrar no marketplace, né? Então a gente acaba usando esse know-how que a gente tem junto com os parceiros também para essa parte da mentoria e ajudar o pessoal. Mas eu acho que o Marcos também pode complementar alguma coisa. Na mentoria também o pessoal está fazendo um trabalho bem legal relacionado a Monte Carlo também para ajudar o pessoal. Quer dizer, o pessoal é cassineiro, o pessoal gosta de tomar uma e ir pro cassino. Para o pessoal que não sabe o que é o Monte Carlo, é um estudo estatístico que foi criado com base no estudo das roletas do cassino de Monte Carlo, que é o cassino lá em Mônaco. Então, que é aquele cassino em cima do túnel. Do túnel da Fórmula 1? Ah, coisa boa. Aquele é o cassino de Monte Carlo. Um dos lugares mais caros do mundo. Um dos lugares mais caros. Aquele que o carro vai no túnel, em cima é o cassino de Monte Carlo. Esse estudo ele te faz uma simulação, um número de simulações. Você define o parâmetro de número de trades por simulações. Então você pode rodar 10.000 simulações de 1.000 trades. Você define parâmetros de risco, retorno, probabilidade, para você ver a vantagem matemática, o edge. E ele vai te simular. Eu tenho minha planilha maravilhosa, Deus abençoe minha planilha, e você consegue ter ali um array de probabilidades, né? Então é muito bom para você planejar drawdown, né? Sim. Possibilidades sequenciais de drawdown, porque por mais que você teste 5 anos, muitas vezes você não viu, baseado naquele risco, retorno e probabilidade, o que pode ser um pior caso estatístico. Exatamente. E vocês têm hoje uma mentoria, treinamento disso? Temos. Dentro da nossa mentoria, a gente está desenvolvendo um produto, na verdade, né, junto com os mentorados, para auxiliar eles, né, a utilizar o Monte Carlo mais, né, e de uma forma mais fácil. Pode me convidar que eu vou lá ajudar vocês lá, que eu sou o cara que mais fez Monte Carlo na história desse planeta, provavelmente, pelo menos nesse país. Eu acho que eu sou o que mais rodei Monte Carlo. Faria com o maior prazer, só me convidar. Um conhecimento legal aí também é que Monte Carlo também é utilizado pelas seguradoras no Brasil para a parte de reserva técnica, reserva de seguros. Como eles estimam tudo com base na probabilidade, né? Não é
não é exato, ele nunca sabe se a próxima apólice que eles fecharem vai ocorrer um sinistro ou não. Eles têm que realizar esse tipo de simulação aí para qualquer produto que eles vão fazer, reserva e tudo mais. Porque, por exemplo, pode sair um Godzilla, né, do Rio Guarapiranga aqui, né, da represa do Guarapiranga, e sair pisando em todos os carros no mesmo dia. É verdade. Isso tem que estar no Monte Carlo, dentro do array de probabilidades, para falar, cara, você vai ser uma ré feia no seguro, não vai? Sim. Agora, se é impossível ter um Godzilla, aí já não entra esse tipo de cenário dentro das probabilidades. Exato. Então a gente tem que saber aonde é, né? Até Alex, onde vai, né? Vocês hoje têm uma base de quantos robôs de parceiros no marketplace de vocês? Hoje a gente tem, rodando no Marketplace, algo próximo de 500 estratégias. Mas no Stark, a gente levantou a última vez, tinha mais de 1.500 estratégias já criadas. Não, 11 mil. 11 mil estratégias Ao criadas. longo de todo o tempo, né? Como é que eu escolho? Eu cheguei lá, sou um Zé Rodelinha, que nem o Jean. Vou dar um Caramba, toda vez que eu Zé Ruela, sou eu. Pra ele. Se fosse de carteira, a gente tá falando de carteira, verdade. fundamentos, é outro negócio. É Se fosse verdade. de seguro, era Não, outro é na negócio. parte de robô. eu Parte sou- de robô, você é um Zé Rodela à esquerda. Chegou ele lá. Ele é um cara que conhece um pouco de mercado, sabe um pouco de risco retorno, até não. Mas sabe alguma coisinha, tem alguma ideia. E ele vai num marketplace desse tamanho. Uhum. E aí? Ele pode fazer um filtro primeiro por mercado. Eu quero operar o quê? Nacional, internacional. Eu quero operar que tipo de ativo? Já é um primeiro filtro. E você acha que ele vai escolher. Os clientes normalmente escolhem, que nem o povo escolhe fundo e ação para comprar, vê a linha mais reta para cima e que é aquele, não quer? Exatamente. Eu não. Sabe qual que eu ia escolher? O que tá em drawdown. Juro por Deus, eu melhor quero escolher momento o pra que entrar. tá em drawdown. É o Tem melhor que momento ser. para entrar. Ah, O que Aquele- historicamente é bom, mas tá pra baixo agora. Um canalzão amplo A e tá em chance- drawdown. A A gente chance- até faz esse canal no nosso site. Tem Pra ajudar o cara a 2 escolher. desvios padrões pra cima, 2 pra baixo. O cara consegue pegar o que tá ali no canal de baixo. Os parceiros sempre orientam os clientes. Olha, pessoal, estamos batendo os Novas máximas. dois desvios padrão para cima. Então, cuidado, talvez é a hora de reduzir a mão ou até mesmo parar. Aquelas pessoas menos gananciosas param ou reduzem a mão. Que são as que ganham dinheiro no longo prazo. Isso. E sentam e esperam, e tem paciência. Aí, um mês depois, ele fala: nossa, agora chegou no segundo desvio padrão de baixo. Acho que vou ligar com pouco contrato. E vai subindo a mão. De repente, está lá em cima de novo, ele desliga. E aí, o coleguinha do lado, que está sentando o contrato, quanto mais a linha sobe, quando vem o drawdown, ele está carregado. E aí, Ele apanha ninguém pra quer caramba. aceitar que está errado e vai até o final. Até o drawdown A comer grande tudo. maioria, né? Pega quando tá lá em cima. Aí É igual toma um fundos, drawdown. Quando não vai lá e, E sai no solta, fundo. Sai, não, sai esse no robô não fundo. funciona. Aí o robô recupera, só que ele tá fora, né? O robô é muito Depois ele próximo liga de novo. É muito próximo de fundos de E aí investimentos, né? Você pega aí os maiores fundos de investimentos que bombaram no mercado, o fundo teve uma performance X, mas você pega a avaliação dos clientes, você vê que poucos conseguiram ter aquilo, porque a pessoa, quando está lá em cima, ela entra. Quando cai, Ela ela sai. sai. É que Quando nem sobe tudo de no novo, mercado, é incrível, ele né? entra. E assim fica fazendo, né? E a gente tem que deixar claro pro pessoal que o robô, realmente, o robô não tem sentimento e o robô, ele é bom por conta disso, né? Mas você tira ele da tomada, né? Mas se você tirar ele da tomada, se você deixar Não suas funciona. emoções ali à flor da pele, ferrou. Atrapalha. com certeza. Isso aí, com certeza. Eu acho muito legal, assim, a ideia de você, se você é um investidor ou você é um trader, de você ter uma ideia de diversificar com estratégias automatizadas. Se você confia já no que você entende de mercado, ou você está aprendendo e acredita que é capaz de escolher estratégias para automatizar, sejam da sua própria ideia, sejam do marketplace, se fosse uma pessoa que está chegando e começando no trading, primeiro plugaria alguma coisa que está no marketplace, porque é mais fácil você aprender a avaliar a estatística de um robô já testado e provado em conta real, do que você aprende. E aí, enquanto isso, você aprende a fazer a sua própria coisa. Eu sei que muita gente gosta de fazer do zero. É a mesma Mas- coisa do cara que, por exemplo, tá chegando agora para investir na bolsa de valores, o cara não conhece nada. A melhor coisa para esse cara é às vezes colocar em um fundo de investimento, é às vezes colocar em um ETF de índice, porque beleza, ele tem o retorno dele enquanto ele tá tendo a curva de aprendizado. Sim. O cara que chegou agora, a probabilidade gigantesca, para não perder falar dinheiro. absoluta, é que ele vai perder dinheiro para aprender, cara. Ainda mais o mercado Então- que nós estamos aí nos últimos Você dias. pode, tendo essas ferramentas, você pode,
ou formar o put strategies, como eles falaram, usar o Star, o Reflect, É Stark Reflex para poder usar dos para parceiros. poder usar dos parceiros e vai construindo a sua própria. Eu acho que entender de trading algorítmico não é algo que você precisa ser tech para aprender, Exatamente. mas uma coisa que todo trader tem que saber todo operador tem que saber estatísticas, como funciona, saber um pouquinho do que é um desvio padrão. Não é tão difícil de saber, é só a raiz quadrada da variância, cara. 2 desvios padrão é 2 vezes a raiz quadrada da variância, não é fácil. É verdade. Variância é muito fácil de calcular também, brincadeira. Eu ensino de uma maneira bem legal aqui na aula o que é variância, a galera entende, mas você entender um pouco dos números, você não precisa ser um matemático. Sim. É só você ter uma base para comparar o que é algo bom, o que é algo ruim. Você sabendo o que é algo bom, algo ruim, você já começa a ter uma base comparativa. Uma base mínima de estatística. Uma base mínima Exato. é muito básico, qualquer um consegue aprender, você não precisa saber nada de matemática para entender essa base. E sabendo escolher bem é um ponto de partida, né, gente? Sim, saber escolher bem e manter a mentalidade alinhada ao mercado. A mentalidade de mercado, de comprar nas baixas e vender na alta, Sim. mas não ao contrário, né? Que é o que instintivamente você vai fazer. O mercado é contra-intuitivo, contra o nosso instinto. Então tem que seguir por esse Se caminho. é uma estratégia bacana, que já se provou no tempo, né? Pegar depois um drawdown não tem problema. Exato. Agora, uma estratégia nova, talvez tenha que guardar um pouquinho, esperar um upside, um drawdown para depois você avaliar melhor, né? Eu quero, inclusive, marcar com a turma, falar pro JP aí, que tá escutando. Sim. Ah, sim. Ele tá escutando. JP, um beijo pra você, tá? Não fica nervoso na nossa câmera aí, tá? Falar pro JP pra gente marcar uma live no canal do SST. Como isso é trading, a gente faz no canal do SST uma live, mas a gente podia fazer online no StreamYard Legal. para vocês mostrarem, por exemplo, como escolher um robô, estratégia. como plugar um, assim, ou até construir alguma coisa. Sim, dá para fazer tranquilamente. Tchau, tchau, cara. Você tá desmotivado? Eu? É? Bom, Terence. Você vai direto? Eita, que saco. Tchau, tchau. Nossa, pra academia é muito ruim. Mas eu vou, né? Fazer o quê? Você treina? Não. Não, você treina? Você gosta? É por saúde, né? Cara. Chega numa idade, tem que Não, fazer. tem uns caras ali, o Pedro ali, por exemplo, ele gosta. Nossa, a maior falta que eu tô de treinar. Nossa. Não vejo a hora de treinar. Eu não tenho esse Então, problema, não. Eu não fui. Já fui assim, Eu não pelo tenho. amor de Deus. Não, tem Não, mas ele é atleta profissional também, então é Zé Ruela, né, cara? Esses caras são muito chatos, mano. Tá louco. Quero convidar vocês para uma live. Fazer aí, eu faço Todo prazer. nós 4 aqui. Só pra vocês mostrarem um pouco como a gente escolheria. Eu acho que é muito legal. A ideia do Stark é muito legal, porque às vezes a gente tem um monte de ideia que fica passando na nossa cabeça, e aí só de você ter um robô que você pode pôr as ideias para testar e ver se funciona, já tira a caraminhola da cabeça. Porque às vezes você fala assim, será que isso funcionaria? Vou ter que fazer um backtest enorme na mão. Aí já bate aquela preguiça. Já bate aquela preguiça. Então, Fora que se você já tá com algo que funciona, às vezes é pura preguiça mesmo. Você acha que pode funcionar, mas você fala, pô, mas isso aqui já tá dando certo, não vou nem me dar o trabalho. E às vezes é algo que era um a mais ali, que quando para aqueles momentos que para de funcionar, qualquer estratégia para de funcionar por um período de tempo. Mas Para de funcionar a sua, você tem uma de backup ali. Isso que o garoto falou é muito legal, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de testar muita coisa diferente também. E toda vez desenvolver um robozinho novo pra testar uma ideia é muito custoso, né? mais chato, Então por isso que a gente pensou em fazer algo genérico que você possa, dentro dele, escrever, né? Uma expressão e ele fazer isso por você. Vai ser uma live, Sim. vai ser uma live muito legal pra gente poder desmistificar essa visão que as pessoas têm de que robô é complicado, de que robô é só pra quem é rico, robô é só pra quem é em bancos, né? Então as pessoas têm aquela visão ainda de que robô de investimento, robô trader é só pra quem tem muito dinheiro ou pra bancos, né? Porque no passado, ou para quem é tech. ou para quem é tech. A gente quer mostrar que não é verdade todos esses 3 pontos. Não eu consegui fazer ele usar. É verdade. Uma prova. Isso aí é verdade. Então você vai conseguir usar o nosso tranquilamente, com certeza. Bom demais. Eu sei que você vai fazer, você me contou a última vez que você veio aqui, que a galera que tá assinando é o Stark agora, que vai ter Isso. alguma coisa diferente. Temos uma condição super especial, até depois a gente pode deixar, não sei se a gente conseguiria colocar um link na live aqui, uma promoção com Active Trades, né? Com Bedin, né? Com Rodrigo Lima para alguns, para Bedin para não outros. inventa, não. É o vamos Bedinho complicar, né? aqui pra gente. Uma promoção super especial, né? Que esse mês aqui de junho, as pessoas vão ganhar
4 meses de mentoria, que teria um valor de mercado aí mais de R$2.000, e mais 4 meses do Stark Pro, que teria um valor de mercado aí de mais de R$800. Então o cara teria um pacote de mais ou menos R$2.800 Vai ganhar. de benefícios. Vai ganhar, basta abrir uma conta nova na Active Trades, vincular ao IB da Cold Trade e transferir pelo menos $500 para poder operar o robô lá na Active Trades. Aí junto com a Active a gente vai estar dando gratuitamente 4 meses de mentoria e 4 meses do robô, para o cara começar do zero mesmo, para ele entender o que é, ter acesso a todo o material, ter acesso à consultoria marcada, agendada, ter acesso a toda a parte de curso digital, manual, participar de um grupo VIP, onde vai conversar diretamente com os especialistas e com outros clientes que estão fazendo a mesma coisa, participando dessa mesma jornada. Qual o objetivo disso? Realmente inserir as pessoas no mercado de renda variável, onde ela mesmo cria a própria estratégia ou as estratégias, porque tem gente que cria mais de uma. E a pessoa não precisa começar do zero, porque ela vai ter lá uma biblioteca de diversas estratégias que funcionam para a pessoa aprender. Olha, essa funciona desse jeito. Pô, se eu usar essa parte da estratégia com essa, eu criar a minha, ou eu colocar em prática uma ideia que eu tenho. Então a pessoa vai conseguir fazer isso com o nosso suporte e depois, se ela quiser também contratar alguma coisa no Marketplace, ela também vai conseguir, com todo o suporte da Cold Trade. Eu vou deixar os detalhes no link aqui embaixo para todo mundo que assiste aí. E aí eu vou aqui já jogar um desafio na mesa e ele vai me dizer na live, ao vivo, lá no canal do SST, o que ele vai fazer para a maioria da galera do SST que já tem conta na Active. O que você vai fazer diferente para essa galera? Porque muita gente já tem conta, a nossa base que tem conta lá é enorme. E aí eu vou construir com o Alex e com o Marcos alguma coisa específica para a galera do SST, para vocês poderem ter algum acesso ao Stark, alguma maneira de conhecer isso, porque eu acho que isso é uma maneira muito legal. Eu bato muito na tecla de diversificar. E você pode fazer seu day trade, pode pôr no seu gráfico, pode comprar e vender. As pessoas são muito binárias no sentido de que, mas aí eu não vou pôr. Não, cara. Você tem carteiras, tem fundos, tem renda fixa, tem seus robô trade rodando. Você tem o seu trade na mão que você faz. Quanto mais tem que ser uma holding de investimentos. Tem que ser uma holding de investimentos, tá? Então... Com certeza. Vamos fazer um negócio muito legal, Garufio. Para toda comunidade do SST, a gente vai fazer um negócio legal. A gente anuncia aí nessa live especial que nós vamos fazer. A gente vai pensar. Eu não vou pôr ele na pressão aqui agora, porque aí ele pode sair com um negócio ruim. A gente vai fazer um negócio legal para todo mundo aí, para quem já tá aí na Active, poder criar mais uma continha MetaTrader para plugar aí o Stark, fazer os testes e quem sabe pulverizar um pouco o risco e poder construir patrimônio do jeito que a gente tanto bate aqui. Com certeza. E uma coisa legal, Garuf, assim, muitas pessoas hoje, né, com esse fim da pandemia, mais ou menos, né, as pessoas não conseguem mais operar manualmente. Então, para aquela pessoa que tem aquele problema, não consegue operar manualmente, ela pode automatizar essa estratégia com o nosso suporte, tá? Então, a gente consegue ajudar isso. E para aquelas pessoas que às vezes estão buscando empreender também, a Cold Trade está buscando empreendedores que queiram se tornar parceiros nossos, criar estratégia e comercializar. Hoje a gente tem 11 ou 12 parceiros que comercializam estratégias no nosso marketplace e a gente está em busca desses talentos. E eu tenho certeza que dentro da comunidade SST a gente deve ter muito talento escondido que pode pegar lá as estratégias que ele tem na cabeça dele e simplesmente parametrizar no robô e criar um portfólio. Ela funcionando, tendo resultados, vocês podem não só ganhar com a própria estratégia, mas também comercializando ela. Sim. Vira um empreendedor, né, galera? Vira um empreendedor. Hoje em dia, que é o que eu tanto falo, é o que a gente tanto bate aqui. Falando Tem de espaço. empreendedores, eu queria saber um pouquinho dessa parte de empreendedorismo de vocês, porque vocês saíram ali, cada um trabalhava em uma empresa, vocês vieram de uma carreira ali como colaboradores de empresas, né? E como foi para vocês montar esse negócio? A questão de vocês enquanto empreendedores, a questão de desafios. Como foi essa parte para vocês desde o início? Olha, ali? eu vou dizer para você que é muito gratificante, né? Você não tem hora. Você trabalha das 5 da manhã até as 10 da noite. Quando a gente estava na Alemanha, a gente tinha a questão do fuso horário, né? Então, a gente atendia cliente até 1h da manhã. O Marcos às vezes ia até um pouco até mais tarde, porque os clientes no Brasil ainda estavam em casa. Era 8 horas da noite, 7 horas da noite. Então, assim, é muito prazeroso você fazer um negócio que você vê as pessoas aprenderem, você vê as pessoas crescerem, você vê as pessoas criando negócios conectados ao seu negócio, que são os parceiros, e a gente também crescer, né? Então a gente trabalha muito, a gente tem uma equipe hoje muito bem formada, mas assim, trabalha muito. Mas empreender é o que realmente te gera mais resultado, te gera equity lá na frente, te gera possibilidades de realmente você fazer coisa diferente, ajudar pessoas, entregar valor, né? E deixar um legado aí para um público, né, que você possa atender. Eu lembro que quando eu dei aulas, né, por
para um projeto social. A matéria que eu peguei de primeiro foi de informática, que todo mundo já me olhava como referência da área de informática. E a segunda matéria que mais me encantou foi empreendedorismo. Né? Isso lá nos anos de 2002, 2003, alguma coisa desse tipo. E empreendedorismo, assim, de uma certa forma, eu gosto desde essa época para você ver as possibilidades. Né? E o Brasil, acho que tem muita possibilidade de empreender. É um ambiente complicado, é um ambiente difícil. Nós estamos vendo as taxas de juros subindo demais, amanhã provavelmente vai subir novamente. Isso dificulta, né, novos empreendimentos, mas tem um espaço maravilhoso. Né? Então, assim, você consegue empreender hoje e a tecnologia trouxe essa possibilidade. Né? Então, por exemplo, eu e o Marcos criamos uma empresa morando em outro país, atendendo clientes de outro lado do mundo. Né? A gente estava na Alemanha, quando estava no Brasil, a gente atende clientes na Austrália, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Alemanha, e a gente está totalmente distante. A tecnologia permite isso, né? Eu lembro que muitas vezes, quando a gente estava na Alemanha ainda apresentando a Cold Trade, alguns clientes falavam assim, mas como que eu vou confiar numa empresa que os sócios moram na Alemanha, a equipe, cada um mora num estado do Brasil, o escritório fica em Jundiaí e não tem como eu ir falar com você pessoalmente. Não, você pode vir, pô. A disposição aqui em Stuttgart, na Alemanha, meu endereço é esse, tudo mais, né? Vai ficar um pouquinho caro a passagem. E a pessoa falava assim, poxa, mas como que eu vou confiar numa empresa dessa? Eu falei, poxa, o Airbnb, né, é a maior empresa, né, de hotéis do mundo, vamos dizer assim, e não tem um quarto de hotel. Nós somos uma empresa digital. Isso antes da pandemia. Depois da pandemia ficou muito mais fácil, né, dizer que a gente é uma empresa... Você acha que esse foi a principal dificuldade da empresa de vocês, assim? Essa não, parte de... Não, a gente conseguiu, porque a gente sempre foi muito transparente desde o começo, né? A gente, até são valores meus e do Marcos, a gente combinou muita coisa antes de se tornar sócio, né? A questão da transparência, ela traz bastante confiança, né? Então a gente, desde o começo, foi muito transparente com os clientes. Estamos falando de renda variável, né, que todo mundo sabe que tem risco, né? Então, assim, a gente sempre foi muito transparente. Então, um ou outro perguntava isso, principalmente as pessoas que estavam no Brasil. Poxa, mas como assim uma empresa assim? Mas depois da pandemia, eu digo que hoje ninguém mais questiona, né? Mas empreender, hoje em dia, eu acho que é muito mais fácil do que há 15, 20 anos atrás, com toda a tecnologia que a gente tem, né? Então, é um negócio maravilhoso. E, assim, você trabalha muito, mas é muito prazeroso. É um empreendedor digital. Muito mais fácil você empreender hoje quando você abre uma conta em banco no celular. Você hoje um CNPJ você sobe ele num dia. Você consegue achar vídeo no YouTube para te ensinar a parte burocrática, pelo menos ali a tributação simples, as coisas ali que são as principais dificuldades de todo empreendedor que está começando. Acho que a parte fiscal, tributária, essa parte, cara, ainda mais aqui no Brasil. É uma parte mais complicada, mas eu acho que hoje, pelos meios de procura que você tem, você não precisar pagar uma fortuna para um advogado para esclarecer umas dúvidas simples, já facilita e absurdamente o empreendedor. Se você quiser, você consegue, porque assim, a gente estava na Alemanha, tocando uma empresa de lá, abrindo uma empresa formal, com CNPJ aqui no Brasil. Então assim, se você quer, você consegue, tem que ralar. As pessoas às vezes imaginam assim, poxa, eu vou me tornar empreendedor, vou só trabalhar no horário que eu quiser. Cara, não é isso. Cara. Você vai trabalhar o horário que o seu cliente quiser, né? Porque é ele que paga o seu salário. Então, é assim que a gente mais ou menos trabalha na Cold Trading, e toda a nossa equipe também extremamente disponível ao cliente, a ajudar, a orientar. A gente praticamente pega na mão, porque a gente entende o lado do cliente, né? A gente é extremamente empático, principalmente no processo de onboarding, de se colocar no lugar daquele cara. Bom, qual o nível de experiência dele? Poxa, é quase zero. Então vamos começar, ó, isso é mini índice, isso é mini dólar, isso é MetaTrader, isso é corretora, é assim que funciona, seu dinheiro vai ficar na corretora. Então a gente sempre tenta ser o mais empático possível, se colocar no lugar do cliente para entender as dores dele e entender a necessidade dele, para depois sim conseguir atender e, se possível, superar as expectativas, né? Eu gostei muito de conversar com os dois, né, Jean? Bom demais a conversa, né, garoto? Eu quero muito marcar essa live, vamos tentar marcar a live para a semana seguinte já que vai ao ar. Ótimo. O podcast, para eles mostrarem um pouco. Na live não tem jeito. Se tiver bug, vai acontecer comigo. Você já sabe como que é a situação. É melhor não pôr ele para testar, porque vai dar bom. A gente põe ele só para assistir. É um bom teste de fogo. Pôr ele só para assistir. O João, por exemplo, trava o MetaTrader dele. Cara, como é que trava? Assim, congela o MetaTrader na máquina dele. Fala, cara, é raro congelar o MetaTrader. Acontece se você subir. Se você sobe um robô muito
pesado, o robô pesado trava o meta, você tem que fechar o meta, mas não é, cara, trava limpo, assim. Eu falo, meu, é muito louco, só com você acontece um negócio desse. O João é pior ainda. O João deve ter nascido no Triângulo das Bermudas, não sei, alguma coisa assim. Mas vamos marcar essa live. Obrigado por vocês terem obrigado pela vindo. oportunidade, foi muito bacana. E parabéns aqui pelo ambiente. Nosso podcast eu já escuto já há algum tempo, é muito bom. As entrevistas que vocês fazem é excelente, né? Estou sempre acompanhando. Parabéns. Que bom. Obrigado muito por vocês terem vindo lá de Le Champs. Vocês estão em Campinas? Nós estamos em Jundiaí. A empresa fica em Jundiaí e nós ficamos em Campinas. Vocês ficam em Campinas, Le Champs. Famosíssima, né? Famosíssima Campinas. Vocês sabem, cultura agora, só pra gente encerrar, cultura popular. Vocês sabem por que brasileira. Campinas tem a fama de ser meio... Cara, eu já ouvi no passado, mas isso foi quando eu mudei para Campinas, isso lá em 2014, 2013, já não lembro mais não, mas eu sei que tem uma historinha assim. A tal da brincadeira que o pessoal fala, que Campinas tem muitos gays e tal, São Paulo tem muito mais, até porque tem mais gente. Essa brincadeira que o pessoal faz vem da época do café, do começo do século XX, de 1800, século XIX para o século XX, que os fazendeiros mandavam os filhos para fazer faculdade e estudar em Campinas. E quando eles voltavam para as fazendas, eles voltavam com um pouco mais de fineza, usando talheres de maneira melhor, um pouco mais educados na mesa, uma maneira de se comportar menos rural e mais da cidade. Entendi. E aí começou uma fama entre os fazendeiros que vai para Campinas, volta viado. Sério. Caramba. Isso vem de 100 anos atrás. E aí foi por isso que Campinas, para quem não sabe, foi a capital do estado de São Paulo, não a capital técnica, mas a capital econômica, muito antes de São Paulo, porque era ali o epicentro das fazendas de café, né? Então criou isso, uma puta cultura besta, tá certo? Eu sempre levo garrafa d'água antes de chegar em Campinas, porque vai que, né? Vai que não é por causa da fazenda, né? Vai que começa a tomar água lá, começa a dar uma coceira no ciricutico aí, e vai que dá vontade, a gente já faz, né? Não tem essa não, não tem preconceito não, filho. Não é tão caro a água mineral, né? Não, então, mas assim, um grande abraço pro pessoal de Campinas. Vou pedir aqui câmera 37,5, vou pedir para que você... Agora, o nosso podcast está como? Tá acabando. Sim. Em primeiro lugar, já pode abrir a cerquinha na cozinha e soltar as ovelhas para dentro da sala que o Wolf tá indo embora. Exato. O Wolf, aliás, é alemão. Hoje foi bem alemã o nosso podcast, tá? Não é o Wolf, é Wolf, que W se lê como V, tá certo? É Volkswagen, é o carro do povo, tá? Wagen, não é Wagen, né? Você não fala Wagen, você fala Wagen? Não. Volkswagen, então Wolf é Wolf. Tá acabando, solta. Vai os bichinhos voltar dentro, as ovelhinhas pode voltar, já não vou mais pegar as ovelhinhas. Você que não sabe bulhufas de trading automatizado, de como fazer, e tem seus amiguinhos nos grupos de WhatsApp que sabem menos do que você faz assim, você pega o link e faz o quê, já? Joga lá no grupinho do WhatsApp. De toda a galera, Discord que você tá, que só tem Zé Ruela, vai espalhando e fala, ó, gente, vocês não sabem porra nenhuma, dá pra gente testar pra ver se dá certo, tem um monte de coisa legal. Lembrando que vai ter no canal do SST uma live com eles, tá? E agora é a hora. Aliás, o do pessoal que tiver dúvida já, pô, Certo. eu vi o papo de vocês, fiquei com um monte de dúvida, já coloca nos comentários aí a dúvida que você ficou, Isso. que a gente dá um apanhado nos comentários antes da live com eles, já vai com as dúvidas de vocês também. Escreve as Boa dúvidas. ideia. E vamos dizer que você não gostou. Você pode achar que o Marcos é esquisito, que usa gel no cabelo e tal, ou sei lá, o Alexander, não sei, casaco azul. Vamos dizer que você achou que esses caras são estranhos, eu não gostei. O que você faz? Para demonstrar todo o seu ódio, você dá o hard dislike. Explica ao pessoal como é que é o hard O dislike. hard dislike é o seguinte. É quase um Hadouken do Mortal Kombat. Exato. Vai. Você vai lá, clica 2 vezes no botão do dislike, clica bem rápido. Tá. 2 vezes no botão do dislike e depois clica no like
que aí você O vai canal derrete, o destruir YouTube canal. vai destruir o nosso Estratégia canal. boa, hein? Chama hard dislike. Tá. Como se fosse um Hadouken. Exato. Você que já jogou videogame, like é um cheat code. Sim. O que o e aí YouTube depois, entende disso? aí depois você ainda se inscreve no canal, que é pra você ver o canal se deteriorando ao Isso, longo que aí do depois tempo. que você se inscreveu, depois do sininho, você vai conseguir ver o canal derretendo. É verdade. Você vai conseguir ver a Acompanha destruição esse- acontecendo de maneira total, tá bom? Então não esquece. Não gostou? Hard dislike. Se gostou, só deixa o like. Ó, espalha nos Discords, WhatsApp, Telegram e tudo mais. Pô, uma galera legal construiu uma solução muito bacana para você fechar esse tempo de aprendizado, de tentar fazer e puta, Testar não sabe suas nada, estratégias mais porra nenhuma, rápido. Não sabe nada, você... Pô, agora você tem a ferramenta. Não saber não tem problema. É buscar a ferramenta pra gente poder acelerar o que a gente busca. Tá Exato. bom? Uma coisa era antes de vocês conhecerem, né? Agora, vocês... é uma escolha agora, Isso. depois que conhecem, utilizar ou permanecer fazendo as coisas demorado e tudo mais e tal, que Exato. processo. Então, Tá aí. E o link deles está aí na descrição para vocês saberem mais do projeto que eles têm, tá bom? E do que eles estão aí aprontando pra galera. Deixa um grande abraço para vocês. Deixa um grande abraço para vocês. A gente se vê na próxima sexta. na próxima sexta... Ou não, na próxima sexta não. Na próxima sexta é o Pedrão que vai estar aqui com nós. A próxima sexta você não vai estar aqui? Não vou estar aqui. Quem é Pedro? Pedro é um Zé- rapazinho aí meio Zé Ruelinho. José Rodels. José Rodels, que ele vai estar por aqui. Ah, tá. Então você não vem. Não, na próxima sexta não. Tá. Tá bom? Vou passar no fundo ali. Falaram só pro que o pessoal Pisca é se melhor lembrar. que você. Você viu? Caramba, não vi não, cara. Teve um Obrigado pela Teve uma informação. viu, descrição garoto? que Sempre disse bom, assim: né? Jean com G, vai me perdoar. Ele disse: vai me perdoar, mas você é ruim. Muito melhor é com o Pisque. Poxa, Parabéns, seu primeiro hater. obrigado. Tá feliz? Tô, agora eu... Eu já tô acostumado, posso transferir uns meus pra você. É verdade, né, garoto? Fica com uns pra você. Não, obrigado. Pedro vai ter uns, vai ganhar uns hoje no próximo podcast. Bom, né? Ter hater é um sinal de sucesso, cara, sabia? É verdade, quanto mais hater, mais Se sucesso todo tá mundo fazendo. gosta de você, tem alguma coisa estranha. Não estão mentindo na tua desafio é cara. converter o hater num fã depois. É, num lover. Nossa, esse desafio. Hater in lover. É. Tá? São duas Desafio faces pra da você. mesma moeda. São. Onde tem ódio, tem amor. Um abraço pra vocês. Até a próxima sexta. Valeu, turma. Valeu.